Boa noite, galerinha. Boa noite chegando. Auditora, concurseiro imbatível, Alisson Costa, Ale Nobre, Araújo, Diogo. Beleza? Show de bola. Só fixando aqui o nosso comentário. Beleza? Operação Fiscal 2021, número 5, né? Número 5. Como estudar TI para a área fiscal, pessoal. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Beleza, galerinha, toda chegando. Galerinha, já vou pedir como sempre, né? Para vocês subirem o like, tá com o dedo no coraçãozinho. Não paga nada, não custa nada e ajuda demais o professor. Também, ó, aviãozinho para você que sabe quem está estudando para fiscal, tem um amigo, amiga que estuda para fiscal, manda no aviãozinho direto para cá, ó, tá começando a live do professor Ramon, falar como estudar TI para fiscal. Nós estamos aí no quinto evento, no quinto dia de Operação Fiscal 2021. Desde a quarta-feira nós estamos nesse evento só com convidado fera, né? Só com convidado fera. Hoje teremos aí a participação do grande Cristiano Luna. Aí a gente vai sair um pouquinho da Cefaz Santa Catarina, né? Até agora teve o Bruno Bezerra, convidado da Receita Federal. Teve o restante da galera, tudo auditor fiscal de Santa Catarina. E agora a gente vai lá no Nordeste, lá na Bahia, buscar o grande Cristiano Luna, que é auditor fiscal estadual lá da Bahia, né? Auditor fiscal do estado da Bahia. E o cara tem inclusive aí um e-book de como estudar TI para a área fiscal, então por isso que eu fiz questão de convidar ele, né? Então vamos ter a ótica do professor de TI e vamos ter a ótica do até então concurseiro da área fiscal, agora auditor, né? O Cristiano, beleza, pessoal? Então o nosso é o quinto evento. Para quem não acompanhou os demais dias de transmissão, né, estão salvas no meu IGTV e também no meu canal do YouTube, né? Você pode acompanhar lá, a gente falou de muita coisa bacana até agora, vai continuar falando de coisa bacana até sexta-feira. Lembrando que amanhã teremos o grande lançamento do nosso curso de questões comentadas de TI para a área fiscal. Pessoal, mais de 4.000 questões em PDF. Mais de 4.000 questões em PDF. Provavelmente resolvendo a sua vida em relação à tecnologia da informação, né? Sem que você tenha que sair buscando, tenha que sair buscando a filtrar, selecionar a questão de TI. Eu já vou fazer esse trabalho para você. Beleza? Já vou convidar aqui o Luna, o grande Luna, a galera já está falando aí, ó. Guardando ele entrar, pessoal. Lembrando que podem mandar as dúvidas, tá? A gente separou aqui um roteirinho básico. A gente vai ter algumas perguntas e também pode mandar as perguntas, fiquem à vontade. Olha aí o grande Cristiano, boa noite, grande Cristiano, já agradecendo aí pela disponibilidade de participar. Fala, Ramon, beleza? Boa noite aí para você, para o pessoal acompanhando. Uma felicidade muito grande aí, tá batendo esse papo aí. Ainda mais falando sobre TI com você, que é o cara de TI, né? Aí eu tô mais animado ainda. A gente tenta, né? A gente tenta. Tá 4 anos aí dando aula disso. Tem uns 8 anos de experiência aí como concurseiro também, né? Até um dia desse ainda era concurseiro, tinha parado, voltei de novo, estudar para Santa Catarina e tal. Mas, Cristiano, cara, eu te convidei, cara, porque assim, eu fui pesquisando, queria trazer vários auditores fiscais, né? Lógico que aqui foi mais fácil trazer a galera de Santa Catarina, né? Trazer no sentido virtual, ter mais contato. Mas aí, eu vi que você é um cara bem ativo, participativo, até um dia desse concurseiro, então você tá bem fresquinho aí na mente, né? Como é que faz todo o processo. E, inclusive, vi que você tem lá um e-book, né, de como estudar TI para fiscal, como foi que você fez. Bem bacana lá, falando da importância das questões e tudo mais, né? Isso. E aí, pô, vou convidar o Luna, então, para bater esse papo, porque a gente tem duas visões diferentes, né? Porque eu não estou aqui para ser o dono da verdade, eu tenho uma certa filosofia de como eu acho que deve ser estudado, você deve ter outra, alguns pontos talvez convergentes, outros pontos talvez divergentes, e aí o aluno vai ter que ir testando para ver o que, é que se adapta melhor para ele, né? Isso Então, aí. Cristiano, antes da gente começar, né, a falar de fato como estudar TI, eu queria que você falasse um pouquinho assim, da sua trajetória, até então concurseiro, até chegar no auditor fiscal da Bahia, né? Você vi que você foi aprovado em outros concursos, acho que Alagoas, Rondônia também, Isso. né? E, para quem não sabe, o Cristiano também tem um método de aprovação aí, que é o R1 da Trave. Também pode falar rapidamente aí sobre o método, viu, Cristiano? É isso aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cristiano Luna, né? Sou mineiro aí do interior de Minas. Eu comecei a estudar para concurso, tinha recém saído da faculdade, tinha aí 22 anos e estudei bastante aí, sempre focado na área fiscal. No final da minha trajetória também eu acabei enveredando para a área de controle. Então, assim, creio que eu
passei por bastante coisa do estudo, né? Só de prova de física e controle, aí eu fiz 9. Claro, né, tive os mais diversos resultados, como o Ramon falou, fui aprovado em Rondônia, Cefaz Bahia, que é o cargo que eu atuo hoje, fui aprovado também na Cefaz Alagoas, e também diversas provas, fiquei longe de ser aprovado, outras fiquei no CR, e tudo isso é experiência para a gente, né? Tudo isso agrega muito e a gente tenta passar isso um pouco para o pessoal que está na luta, né? Que é uma luta que a gente sabe que é muito difícil, né? São concursos de muito alto nível, uma concorrência muito grande, e não só grande, como qualificada também, né? Esse é o grande lance, né? E aí, depois de adquirir essa experiência, eu criei também um produto ligado a especificamente estudo para área fiscal, para área de controle, que é o Errando a Trave. Se alguém quiser mais conhecer sobre o meu trabalho, me siga lá no Instagram, que nós estamos lá todo dia. É isso aí. Beleza, beleza. Mas no Errando a Trave, então, tu ensina, assim, só em resumo para falar para a galera, né? Mas no Errando a Trave, tu ensina, então, o cara a não deixar de passar por pouco, o que é que seria mais ou menos? Dá um resumo para a galera entender, que eu fiquei também curioso. O Errando a Trave, a ideia dele é trazer para a pessoa, assim, como se eu pudesse, assim, depois de 4 anos de estudo, 9 provas de bagagem, aprovações, reprovações, quase aprovações, é como se eu compilei tudo que eu aprendi ao longo dessa trajetória toda sobre o estudo de diversas disciplinas, estudo em pré-edital, estudo em pós-edital, a forma de encarar cada disciplina. Por exemplo, que a gente vai conversar aqui sobre TI, eu tenho um módulo especificamente falando sobre de que forma você vai estudar TI, de que forma você vai estudar contabilidade, de que forma você vai estudar qualquer uma das matérias de área fiscal e de área de controle, né? E aí é um passo a passo mesmo, assim, independente de onde a pessoa esteja, se é iniciante, se ela é avançada, é um passo a passo que ter o conhecimento necessário completo para ela estudar da forma mais eficaz possível e conseguir passar. Eu acredito muito que, assim, muito em transferência de conhecimento, assim, de você passar o know-how de concurso que você adquiriu para as pessoas, e não só dar um plano para a pessoa seguir, porque o plano, ele sempre vai ser falho, né? A pessoa ter o conhecimento na cabeça dela, acredito que é muito mais produtivo do que eu apenas prestar um serviço. Então, a lógica é de transferir conhecimento mesmo. Perfeitamente, perfeitamente. A galera tá falando que tá dando retorno no áudio, aqui pra mim tá normal, galera. Mas alguém pode dar um feedback aí? Pra mim tá normal. Eu tô escutando retorno no seu áudio também, Ramon. Pode ser o local que você tá apoiando. Você pode fazer, sabe o quê? Você dá uma baixada no volume. Talvez seja isso. Dá uma baixada no volume do celular. O meu aqui já baixei um pouco. A gente pode estar... Pessoal, tá normal agora? Dá uma falada aí, se tá normal. Tá dando eco? Agora... Pra mim não tá dando, assim. Não sei se pra galera continua. Agora tá 100%, eu acho. Ah, beleza, então. Então era o retorno do seu celular que estava alto, aí beleza. Então, pessoal, esse aí é o Cristiano, né? Auditor fiscal da Bahia hoje. Aposentou, Cristiano? Aposentou? Ah, demais. Eu brinco com o pessoal que concurso agora só se for de beleza. De resto, não dá mais. Beleza, beleza, beleza. A galera toda entrando, galera, ó, 40 pessoas, galera, dá o like aí, dá o like. Coloca o aviãozinho para mandar para seus amigos. Mas vamos lá, o Cristiano apresentou um pouquinho para ele aí, apresentou um pouquinho da trajetória dele, né? Falou um pouquinho aí do método disso. Eu acho bastante importante, inclusive a operação fiscal foi pensado nisso, né? Da gente passar a experiência de vários auditores, professores, mentores. Inclusive, a gente vai ter participação, eu já vi a Dani, concurseira fiscal, né? O Oxi seria auditor, vai estar participando aqui enquanto ainda concurseiro, daqui a pouco auditor fiscal, né? Então, vamos passar também a experiência de como é que os alunos hoje estão conseguindo estudar, que métodos estão utilizando, tudo. Beleza. Então, vamos direto para o nosso tema de hoje, né? Como estudar TI para fiscal. Antes da gente entrar no como, vamos entender essa história de a cobrança de tecnologia da informação, e lembrando que a gente não está falando de TI para de TI, pessoal. TI para de TI foi a live de ontem com o Yuri do Carmo, a gente falou especificamente sobre fiscal. A gente está falando de TI para a área geral, para a área de fiscalização. No nosso roteirinho aqui, Cristiano, eu vi que a gente separou o seguinte, né? Surgimento da cobrança de TI nos concursos fiscais. E aí, esse negócio veio para ficar ou não? É só uma dúvida passageira? O que é que você acredita em relação a isso?
Não, isso TI agora. Tá dando retorno no áudio? Deixa eu ver. Não, agora tá beleza, tá beleza. A minha sócia TI, administradora já falou que tá beleza, então pronto. TI na área fiscal agora é o famoso arroz de festa. Vai estar em todas, não tem erro, né? A cobrança começou a vir muito forte logo que a gente teve a leva de concurso de 2018, né? Para quem não é muito das antigas na área fiscal, a gente até 2014 a gente teve muito concurso na área fiscal, porém, em decorrência da situação do país mesmo, ali 2015, 2016, 2017 foram anos muito, muito ruins de concurso da área fiscal. E aí, quando os concursos retornaram, que foi início de 2018 ali com a Cefim Rondônia, que eu até fiz a prova, e principalmente com o Cefaz Goiás, aí a partir daí começou a vir TI em todas, né? Eu acho que assim, o grande marco mesmo foi Cefaz Goiás, colocou um edital assim, extremamente extenso de TI, né? E que deu até um susto no pessoal, assim, que ninguém sabia o que fazer com aquilo mesmo, né? Foi uma coisa assim, o pessoal meio que deu até uma desesperada, assim, porque ninguém nem, não sabia nem ler o edital, para falar a verdade, né? Então, imagina a situação do professor que estava estudando para Santa Catarina nessa época e tendo que elaborar material para Goiás. Assim, Nossa, da aula com o edital maluco daquele, né? Porque a aula de Windows Server, assunto de Windows Server, servidor Linux, cara, muito, muito fora da curva. o Como o edital Cristiano falou, assim, foi 2018 a enorme. gente tem essa tendência forte, né, Cristiano? Embora a gente tivesse alguns editais anteriores que teve a cobrança de TI, né? O próprio Paraná, que é assim, assustador, até digamos assim, em relação à É, quantidade de conteúdo que tem, né? Mas eu tenho a minha opinião em relação ao Paraná. Eu acho que eles quiseram selecionar uma galera específica de TI para aquilo ali. Como eles não tinham cargo de TI, então eles acabaram fazendo essa seleção no aham, edital barra prova, né? sim, sim. Mas, como você falou, de 2018 para cá, praticamente nenhuma edital da área fiscal deixou de cobrar TI, né? Muda o assunto que cobra, um foca mais em banco de dados, governança, mas tá ali como sempre, né? É, Aparecendo. e, E não só, né, Cristiano? Pela importância da prova também, né? Pela importância das questões. e uma coisa assim que até não só pela incidência, não só por estar presente sempre. Eu lembro que quando foi a época lá de Cefaz Goiás, muita gente pensou assim, ah, não, veio esse edital extenso, mas assim, eles vão cobrar conceitos, vão cobrar a parte mais assim de conceitual da matéria. Eles não vão fazer uma prova pauleira igual fazem para a área de TI mesmo, né? E aí, quem acreditou nisso aí, inclusive eu, né? Levou, porque veio cobrando e cobrando pauleira mesmo, né? Cobrando, creio eu, que até assim, muitas vezes num nível igual a nível de concurso de TI mesmo, né? E com episódios até de pior, inclusive, na minha opinião, assim, na minha vivência de fazer prova. Não, eu fiz essa prova de Goiás, né? A galera assim, o professor fez a prova de Goiás, fechou TI. Não, 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 não. Fechei TI nunca. Aquela prova ali não é para fechar, não. Né? A gente vai falar um pouquinho de TI aqui e tal, como é que estuda, não sei o quê. Galera, já vou adiantar para vocês. TI é uma das poucas matérias que eu dizia assim, TI não é para fechar, né? É, TI não é para fechar. Diferente de contabilidade, direito tributário, essas aí, você tem que estudar para fechar, meu filho. Agora, TI, se você ficar com 80%, você já está excelente, né? Assim, eu passei em mas 12 concursos públicos, 11 na área de TI. Cara, minhas melhores notas circulam em torno disso aí, 80%. Inclusive em primeiro lugar. Inclusive a aprovação em primeiro lugar está com 80%. Porque o escopo de TI é totalmente indefinido, né? Totalmente indefinido. Mas, Cristiano, já entrando nesse negócio do escopo, você que não é da área de TI, não vou nem falar minha opinião em relação a isso, mas você que é um cara que não é da área de TI, né? A sua formação, você chegou a falar? eu sou engenheiro químico. Engenheiro químico, pronto, eu sou É, técnico em química industrial, beleza. Vamos lá, mas não sei nada de química mais. eu também É, não é, sei, não. Nem na então, época da assim, faculdade não sabia, ainda mais agora. tá, também não, passei um semestre para entender que química analítica era uma fórmula só, mas beleza. É, por que, que TI é tão temido, por que, que é tão complicada para quem é leigo, né? Assim, para quem não é da área? Pois é igual você falou, né? A ideia aqui da minha participação é trazer a visão de TI para uma pessoa que, antes de ter que estudar isso para concurso, não tinha nem ideia do que era isso, né? Pessoa completamente leiga. Apesar de eu ser engenheiro, eu não tive nada de TI na minha faculdade, né? Graças a Deus até. Mas, então, assim,
na visão de uma pessoa leiga, sei lá, você é iniciante, você nunca viu isso na sua vida e você tem que estudar isso para concurso. Qual que é o desafio e por que que estudar TI é uma coisa peculiar em relação às outras, a maioria das outras matérias? É mais ou menos o seguinte, né? Até depois da minha aprovação, mesmo que eu tive mais tempo para me debruçar e estudar as coisas, até para criar o Errando a Trave, que a gente já comentou, eu passei a estudar mais sobre o processo cognitivo, de aprendizado e tudo mais. O que acontece? A gente não consegue aprender nada do zero. Na seguinte forma, você só aprende algo baseado em algo que você já tem de conhecimento, algo que você já sabe. Você aprende fazendo ligações com coisas que já existem, né? Então, dar um exemplo aqui para ficar bem claro, por exemplo. Quando você vai estudar inglês, você não sabe nada de inglês, e aí, por onde você começa? Você começa pelos cognatos, por exemplo. Você sabe que comprar é buy, vender é sell. Você sabe que livro pelos cognatos, que eu quero dizer assim, as palavras que são próximas, até dei o exemplo errado, né? As palavras que são próximas em português e em inglês, né? E você começa fazendo relações de sinônimo, né? Ah, pô, livro é book, eu é I, sei lá, um cognato, por exemplo, computador é computer, é uma coisa próxima. Então, assim, você está, no fundo, você sempre foi alfabetizado em português e você está tentando aprender inglês meio que baseado no conhecimento de linguagem que você já tem. Então, isso é um desafio que é semelhante a, por exemplo, você vai estudar uma matéria como, sei lá, matemática financeira. Você já estudou matemática, mas você não estudou matemática financeira. Mas a partir do que você sabe de matemática, você vai aprender matemática financeira. O que ocorre com o TI é que, assim, nessa nossa analogia da língua, é como se TI fosse mandarim. É como se fosse isso. Porque você é alfabetizado em português, aí você vai estudar mandarim, e aí você não tem cognato, você não tem computador, é computer, você não tem sinônimo. Sinônimo quer dizer assim, palavras com a correlação direta. Livro é book, né? Sei lá, palavras com correlação direta, né? Tipo, verde é green. Yellow é amarelo, você não tem isso, né? Às vezes no mandarim, sei lá, um caractere significa uma palavra inteira, né? Você não tem essa relação. Então, quando você está tentando aprender mandarim ou você está tentando aprender TI, se é uma pessoa extremamente leiga, você não tem substrato na sua cabeça para ligar aquilo. Então, isso torna muito mais difícil, justamente por causa disso. Você sempre aprende baseado em algo que você já sabe. Você vai construindo ligações sobre substratos que você já tem. E se você nunca viu nada de TI, você nunca trabalhou com isso, você não tem ideia do que seja, você não tem em que ligar essa informação e tudo fica muito difícil, né? Então, você vai, sei lá, você vai estudar, sei lá, ITIL, por exemplo, né? Sei lá, gerenciamento de serviços em TI. Tá? Você tem uma ideia do que é TI, você tem uma ideia do que é serviço, mas você não sabe na real o que é aquilo, né? Você vai estudar banco de dados, você não sabe na real assim, o que é aquilo. Assim, é um universo paralelo para você. É como se você fosse tentar aprender mandarim. Então é mais ou menos essa ideia. Você não tem em que se ligar aquela informação. Você é uma pessoa totalmente leiga. Mais ou menos por aí que vem a dificuldade, creio eu. Não, perfeito. Inclusive, assim, até é importante ressaltar isso, assim, do que nem tinha parado para pensar dessa ótica, até é importante você falar. E assim, muita gente acha que por ter estudado informática uma vez na vida, vai ter facilidade com TI. Eu já adianto para vocês, pessoal, informática é uma coisa, tecnologia da informação é outra coisa diferente. São dois mundos diferentes, né? Embora os editais não saibam muito diferenciar isso, tá? Pode vir coisa de história de informática com TI, são duas coisas diferentes. Informática você usa no dia a dia, você abre um Word, você usa um Excel, você usa um navegador, troca e-mail, tudo mais. Mas TI não, TI não. E assim, né, já em relação a isso, tem toda essa dificuldade, mas o que a gente tem que deixar claro também é que essa dificuldade é praticamente para todo mundo. E eu não estou dizendo, viu, Cristiano, que é só para quem não é de TI, não. Essa dificuldade ela existe para quem é de TI. Né? Para quem é de TI. Tem coisa, cara, que eu fui aprender agora, depois de dar aula do negócio. Sim. Porque você passa vários anos, você pegar banco de dados, vou dar um exemplo de banco de dados. Eu fiz faculdade, 4 anos de engenharia de software. Estudei vários anos de banco de dados para concurso.
Cara, mas eu só entendi de forma normal quando eu fui dar aula de forma normal. Antes disso, eu não entendi, entendeu? Antes disso, eu não entendi. E Entendi. às vezes tem coisa que não é para entender mesmo. Não é para entender mesmo. Tem coisa para decorar e acabou. Né? É, Não tem jeito. Então, assim, a parte boa da história é dá para passar, mesmo que você não seja especialista em TI, dá para tirar boas notas com a disciplina. com certeza. Dificilmente você vai fechar, dependendo da prova, né? Lógico, tem prova que dá para fechar, por exemplo, a gente teve aí a Isadora lá do Você Faz Alagoas, fechou a prova de TI Você Faz Alagoas, né? Minha aluna também. Tem prova que dá para fechar, dependendo de como a provinha dá. Mas Sim, normalmente não. Normalmente tem esse mundo sem escopo bem definido, né? O que é pior ainda. Então, assim, tem a é, dificuldade do cara não ter essa analogia, não ter esse parâmetro, e tem a dificuldade de não ter o escopo. Porque você pega direito tributário, onde é que está o direito tributário? Está no CTN, na Constituição do CTN e alguma jurisprudênciazinha. Onde é que está a TI? é. Onde é que está banco de dados? Em 3 livros base, mais 50 milhões de blogs, mais 50 milhões de sites técnicos, e o examinador pega qualquer um, joga para cima e cria a questão. Pra você Então você ter, só tem que ter essa noção de que o processo vai demorar um pouco mais. pra você ter uma ideia, aqui na minha prova aqui da Bahia, caiu uma questão de BPMN, né? Que foi até uma das questões da prova que eu errei, e aí depois eu tinha resolvido assim, todas as questões de BPMN da FCC, assim, da história, né? E aí depois eu fui descobrir que eles tiraram a questão de um artigo aleatório da internet no site e cobraram o que estava no artigo da internet, qual aquela prova. Então, assim, Que às vezes o artigo ainda vai contra a é, literatura clássica. é. Né? Vai contra. Isso é que é o pior. Né? Isso é que é o pior. E era esse caso, era até esse caso que eu falei assim, tá no artigo, mas sim, esse negócio não tá, pelo menos com o que eu estudei, não tava tão certo assim, tava um negócio meio duvidoso. Então, assim, tem a dificuldade intrínseca mesmo, como você falou, né? Não é uma matéria para você ir para gabaritar muitas vezes, né? E nem vai aprender da primeira vez. Nem que estude pelo professor Ramon, viu? Nem que estude pelo professor Ramon, nem que resolva, tá, não vai aprender da primeira vez. Beleza, então, falamos aqui mais geral. Pessoal, se tiver dúvida, vai falando. Ó. Eu estou até falando, BD é um mundo, não só BD. E aí, é importante ele falar que BD é um mundo, porque quando a gente fala TI, né, Cristiano, a pessoa, assim, se acredita, quem não conhece, acredita que é só uma matéria, igual direito administrativo. Aham. Não, TI não é igual direito administrativo. TI é igual a direito. Né? Direito tem o que mesmo? Tem tudo. Administrativo, constitucional, civil, empresarial, penal. TI é isso tudo. Aí você tem os ramos de TI que são cobrados. Geralmente cai ali banco de dados, né? Cai a parte de governança de TI, essa parte BPMN, principalmente o SESC gosta muito, a SESC também gosta do BPMN, do diagraminhas e tal. Né? Então, Exatamente. assim, é um escopo bem maior. Além de ser grande em quantidade de matérias, dentro de cada assunto, o mapeamento, cara, é gigante. É gigante. Exatamente o que você falou, né? Não é uma disciplina, é uma faculdade, na verdade, né? Uma faculdade. Beleza, beleza. Mas vamos lá. Então, nós falamos aqui das grandes dificuldades, né? Galera leiga, tal. Esse mundo é sem escopo muito definido. Mas aí eu queria ver a sua opinião, então, o cara que não tem essa analogia hoje, não tem esse arcabouço de como fazer as ligações mentais e tudo mais, como que ele deve, então, seguir ou iniciar o estudo da disciplina? Primeiro, né, eu até queria falar antes, né? Não já direto para a TI, mas quando que ele deveria começar a estudar TI pensando em uma área fiscal? Já inclui desde o início? Termina algumas disciplinas antes? É só no final? É só no pós-edital? Dá a tua opinião em relação a essa disciplina, ó, quando estudar? Então, conforme eu até ensino lá para os meus alunos lá no Errando a Trava, o que a gente faz? O estudo de pré-edital é uma coisa realmente simples, que você vai olhar para duas coisas. Você vai olhar para a incidência que a matéria tem nas provas da área, ou seja, uma matéria que tem maior incidência, você tem que dar prioridade para ela e vê-la antes, e você tem que olhar se há algum pré-requisito para você estudar essa disciplina. Então, por exemplo, legislação tributária, por exemplo. A legislação tributária tem incidência de 100%, só que não é legal que você estude legislação tributária antes de direito tributário. Então, você tem que pensar nessas duas coisas, tanto na incidência quanto se há algum pré-requisito. Né? No caso específico de TI, não existe muito pré-requisito, porque você vai entrar e se lascar de qualquer forma. Né? Mas, em vista disso, né, a gente
lá no meu programa, por exemplo, eu divido as matérias em blocos de inserção, né? A ITI estaria no segundo bloco, né? O primeiro bloco seria aquele bloco ali mais clássico mesmo, das matérias básicas, e o segundo bloco TI já entra. Porque hoje você tem que ver com uma antecedência grande, pelo tamanho, pela complexidade e também pela incidência em prova, que hoje é quase total, é quase de 100%, né? Não dá para deixar no pós-edital. Acho que é uma certeza Jamais. que a gente tem que não dá para deixar no pós-edital. É diferente de informática, né? Informática você pode deixar para o pós-edital, que pode cair ou não, mas TI não dá. É igual. Cara, eu costumo comparar TI com contabilidade. Se você deixar a contabilidade para pós-edital e nunca tiver visto, não vai dar bom, não. Não vai dar bom, não. A matéria é gigante. É uma faculdade também, né? Contabilidade é uma faculdade também. Então, o cara que vai ver contabilidade, não dá para ver no pós-edital. O cara que vai ver TI, não dá para ver no pós-edital. Então, tem que ver antes. É interessante essa ideia do segundo bloco, né? Eu também concordo com isso, embora eu pudesse puxar a sardinha para o meu lado, dizer que já colocasse logo. Não, eu acho que não. Eu acho que o cara tem que estar bem antes em português, administrativo, constitucional, direito tributário, contabilidade, para depois ele incluir TI. Porque senão o cara vai ficar maluco. Pega um cara iniciante, aí eu já coloco o TI para o cara estudar, o cara nem viu direito administrativo ainda, direito constitucional, direito tributário. Fica complicado, né? Fica complicado. Ok, então decidimos o quando, né? Só antes de falar o curso de questões para a área fiscal como canal. O curso de questões a gente vai comentar em detalhes amanhã, pessoal. Amanhã, às 21 horas, a gente vai falar dos cursos de questões, né? Que vai resolver um pepinão. Eu sei que o Cristiano vai concordar, que eu vi ali que o e-book dele é muito voltado para a resolução de questões, e isso é fundamental, não só para a TI, como todas as disciplinas, mas acredito que TI é mais forte até, né? Para ver o que a banca cobra. E o curso de questões vem com essa proposta de vocês não terem que sair perdendo tempo procurando qual é a questão que se aplica, qual é a questão que não se aplica para o concurso fiscal, qual que eu resolvo, qual que eu não resolvo, como que eu filtro, como que eu seleciono, porque esse negócio é muito difícil. Então ele vai vir para resolver isso, 4.000 questões comentadas em PDF, 2.000 questões comentadas em videoaula. Eu acredito, particularmente, que nem se precisa resolver esse tipo de questão para chegar, para ser aprovado, né? Eu acho que quando eu resolvi a questão da área de TI específica, eu chegava a resolver 10.000 questões no total, juntando tudo. Então, assim, 4.000 questões é muita coisa. Mas, Araújo, amanhã a gente fala mais detalhes do curso de questões, né? Vamos partir vamos voltar um pouquinho para entender como encarar a matéria, né? Isso. Beleza, Cristiano. Então, assim, vamos iniciar. O cara resolveu, vai estudar o segundo bloco. Beleza. Vou encarar a TI. Como que eu começo? Por onde que eu começo? É PDF? É videoaula? Eu vou direto para as questões? Como é que é o esquema? Então, uma coisa que eu até tenho algum certo trabalho é que quando eu escrevi aquele e-book sobre o estudo para TI, né, e o pessoal tem a mania assim, de ler os treinos muito rápido, assim, não lê as coisas direito, sabe? Então, assim, como eu dou uma ênfase muito grande nas questões no e-book e mostro para a pessoa, você tem que ir para as questões, você tem que encarar as questões. Muita gente não lê da forma correta e acha que é para você negligenciar a teoria e só fazer questão. Só que a ideia não é essa. Por que eu dei tanta ênfase nas questões? Porque eu via que acontecia uma coisa assim, muito marcante no estudo de algumas matérias, principalmente em TI, contabilidade pública, mas muito TI. Que era o seguinte, assim, a pessoa não entendia bem disso que a gente está falando, assim, do porquê da dificuldade da disciplina, por que você tem muita dificuldade para ficar bom nela. E ela pegava o material teórico, né? Pegava o curso em PDF lá do professor Ramon, que é inclusive o que eu indico para os meus alunos, inclusive. Aí você pega o curso lá do professor Ramon, você estuda, né? Você estuda o PDF. Em momentos pontuais ali, que você tem uma dúvida ali, que você sente que tem a necessidade de você sanar, você não está conseguindo pelo PDF, você assiste a videoaula ali de uma forma mais pontual, que eu acredito que é a melhor ideia, né? Porque assim, você cobrir tudo por vídeo é uma coisa assim, muito trabalhosa e não é tão produtivo, é um estudo um pouco mais passivo, mas pontualmente pode ser uma boa em matérias complicadas, né? E aí o que eu vi que acontecia muito é que é o seguinte, a pessoa estuda um bom material teórico, estuda o melhor material teórico do mercado, e aí, quando ela vai para o lado das questões, que ela já viu a teoria, já formou a base que ela conseguiu formar, mesmo que em alguns pontos não ficou 100%, porque nunca vai ficar 100%, ela chega para as questões e ela começa a apanhar das questões, e aí o que o pessoal fazia? O pessoal botava a culpa no professor, falava assim, não, o curso do professor fulano é ruim, vou pegar o do outro. E aí pegava o do outro e estudava tudo de novo.
né? E chegava nas questões e apanhava de novo. E aí ela pegava o terceiro curso e estudava. Às vezes pegava um curso por videoaula, igual, assim, quase uma graduação em TI, e estudava de novo. Estudava 3, 4 materiais teóricos. E sempre chegava nas questões, apanhava e desistia. Então, o que é o lance? Você tem que formar uma base conceitual boa. Só que, assim, tem uma medida. Tem uma medida. Você não pode ficar agarrado na teoria o resto da vida. Porque, assim, não dá para você virar cientista da computação estudando para concurso. Você tem mais 15, 16, 17 matérias. Então, você tem que procurar, assim, fazer a base teórica até o ponto certo, né? Que é isso que eu prego muito. Você não tem que querer dominar a teoria 100%, porque não foi uma coisa feita para você dominar 100%, né? Porque assim, a matéria é muito ampla, né, Ramon? A matéria assim, enorme, é um mundo. A forma como as bancas cobram, elas cobram de uma forma assim, muito pontual, né? Coloca assim, sei lá, comando específico de SQL na prova. Pergunta se a entrada do processo tal do PMBOK é essa ou é essa, né? Pergunta se o processo tal do COBIT, o processo tal de não sei o que, assim, uma coisa assim muito pontual, muito específica. Ela não está te perguntando assim, o conceito geral da matéria. O conceito geral você sabe, né? Só que ela te pergunta coisas assim, muito pontuais. E nesse caso, né, coisas assim, extremamente pontuais, por exemplo, comandos em específico de SQL. Quando você estuda SQL, você aprende a fazer a consulta. Como que funciona a consulta, para que uma cláusula serve, para que ela não serve, como que você operacionaliza isso. Mas se te mete um comando em específico que você nunca viu, não tem como você colocar no PDF lá todos os comandos possíveis de banco de dados, porque assim, tem 1 milhão, né? Então, assim, não tem como, né, pela teoria, você cercar todas as possibilidades que pode aparecer na prova. Então, chega um certo ponto que, assim, você já formou a base que dava para você formar, você tem que migrar para as questões. Você tem que justamente apanhar nas questões, né? Porque vão vir muitas coisas, naturalmente, que você não viu na teoria. Mas não é porque o professor é ruim. É por uma impossibilidade mesmo. Não tem como o professor, né, colocar no curso teórico todas as possibilidades de cobrança. Porque o negócio é um mundo, né? Então, quando chega nesse ponto, eu acredito que, sim, você tem que meio que, entre aspas, aceitar a derrota, que você vai para as questões e vai aparecer coisa que você nunca viu, né? E você vai começar a apanhar muito nas questões, mas que é assim mesmo. Não é a culpa do professor Y, X ou Z que não colocou aquilo na teoria, porque assim, muitas vezes é impossível, né? E aí você tem que fazer aquele processo todo de fazer questão. Você vai fazer uma prova da FCC. Você tem que fazer as questões da FCC, independente do que apareça. Você tem que aprender aquilo que foi cobrado, porque os padrões se repetem e eles retornam nas provas, né? Até lá no meu e-book, lá eu mostro que, assim, velho, a minha prova da Cefaz Bahia, assim, não foi a prova mais difícil do mundo, mas não foi uma prova fácil também. E das 10 questões, assim, 8 estavam no histórico de cobrança. Eram questões complicadas, mas que já tinham sido cobradas de forma parecida. Então, se você dominou aquilo, você já garantiu, sei lá, 8 pontos na prova, né? Que 8 em 10 em TI já é uma senhora nota, né? Nossa. Então, é mais ou menos nessa linha, assim, da pessoa saber onde ela está pisando e saber que realmente ela vai para as questões e ela vai começar a apanhar. E que é para ela apanhar lá mesmo, porque o caminho é esse. Você tem que apanhar mesmo, né? É uma matéria que foi feita para você apanhar e é apanhando que você vai criar a casca grossa para você conseguir mandar bem na prova. É mais ou menos, creio que é mais ou menos essa ideia, né? Não sei o que é a visão que você tem aí de professor da disciplina, né? Não é à toa que tem pouco maluco que dá aula nessa disciplina, né? Porque não é de Deus, não. Inclusive, complementando essa sua explanação, viu? A gente tem a pergunta aqui do Martin Leudo, PMBOK é gigante, vale a pena ir logo para as questões, e como aprender tanto processo, só questões e tal. Vou deixar até aqui na tela, mas eu queria expandir um pouco essa sua explicação justamente para isso, porque às vezes o cara... Eu vou dar um exemplo. Eu faço aula de PMBOK, eu faço aula de PMBOK 6. A minha aula hoje, no meu curso regular, por exemplo, juntando com 70, 80 questões que tem lá, esquema e tudo mais, ela dá umas 200 páginas. Então, vamos supor que só a parte teórica dê umas 80 páginas a 100 páginas. Eu coloco lá o quê? O principal, o que mais caiu, o que a banca mais cobrou, as principais técnicas, a descrição dos processos e tudo mais. Só que o que acontece? Se você pegar o guia PMBOK 6, cara, ele tem 200 páginas. Imagina eu repetir tudo isso numa aula. Era melhor você comprar o PDF do PMBOK do que comprar minha aula.
E assim, a banca, como o Cristiano falou, ela pode jogar o guia PMBOK costuma brincar. Se for o certo, ele pega lá na biblioteca da UNB, ele pega o PMBOK, joga para cima, onde cai ele coloca a questão. Então, Exato. assim, o que a gente tenta, enquanto professor, selecionar de forma mais assertiva aqueles assuntos que têm maior probabilidade de cair. Significa que vai abranger tudo? Não. Se alguém vender um curso para vocês dizendo que TI vai, que vai abordar tudo o que você precisa e que vai estar tudo dentro ali, o cara vai estar mentindo, né? O cara vai estar mentindo porque não tem como. É como eu falei lá no início. É diferente de tributário. Se eu pegar tributário, o cara tem Constituição, CTN, ele tem a jurisprudência aplicável. De onde é que vem as questões? Dali. De onde é que vem a questão PMBOK? PMBOK está falando mais tranquilo, porque PMBOK tem o guia ainda, com 800 páginas, mas tem. Quando a gente pega a ITIL V3, que é 5 livros, cada um com 300, 400 páginas. Cara, se eu for fazer uma aula de ITIL, 1.500 páginas, o cara vai me chamar de maluco, né? Aí eu pego o banco de dados, que aí complica mais ainda, porque não tem escopo. Que o cara cobrou de um artigo, cobrou não sei da onde, cobrou não sei da onde. Então, realmente é impossível, é impossível. A gente tenta ser assertivo para otimizar o seu tempo de estudo, para pegar essa base teórica que o Cristiano está falando que é importante, e depois dessa base teórica, você partir para as questões. Inclusive, né, nessa dúvida do Martin Leudo ainda, né, ele perguntou, PMBOK vai direto para as questões? Assim, eu acredito sempre que é importante ter uma base mínima teórica da disciplina. Pouquíssimas disciplinas eu recomendo direto o estudo reverso, né? O estudo reverso, para mim, é bem aconselhável quando o cara já tem alguma base. Ou porque o cara é da área, sei lá, o cara é contador. Aí ele pode fazer o estudo reverso de contabilidade, beleza. Né? E Exatamente. nem sei se eu recomendo ainda. Mas, por exemplo, TI, PMBOK. Cara, pega uma base de PMBOK. Pega lá o PDF, pega o meu ou pega o de outro professor, que se você não gostar do meu, também ninguém é obrigado a gostar da minha aula, não, tá? Então, você pode pegar o de outro professor, faz uma basezinha teórica. Depois que você fizer a basezinha teórica, aí você vai tacar-lhe o pau a fazer questão de PMBOK. Num pré-edital, pega as principais bancas. No pós-edital, é só a sua banca. Ou definiu a sua banca já, sei lá, vai fazer Cefaz Ceará. Já sabe que é CESP? Mete ali pau fazer questão de CESP de PMBOK. Ah, tem um PMBOK 6. Tem poucas questões de PMBOK 6. Faz as do 5, tenta adaptar, ver o que é que faz. Né? Então, esse processo de fazer questões, nas outras disciplinas, ele é fundamental. E em TI, eu diria que é mais ainda. Né? Seguindo essa sua linha também, viu, o Cristiano? Porque senão o cara vai ficar assim, o cara vai ver meu PDF 7 vezes, 8 vezes, vai ficar estudando o PDF, vai ficar lá ouvindo eu falar dos processos do PMBOK 8 vezes, e o cara não vai conseguir sair do... Ele vai pegar uma base, mas não vai conseguir avançar. Né? Então, assim, partir para as questões. Então, logo você tem uma base teórica, não recomendo ir direto para as questões, né? Tem que ter uma base. Então, vou dar um exemplo. Você estudou para o meu curso regular, então você não é aluno do meu curso regular, você quer agora comprar o curso de questões. Cara, se você for direto para as questões, direto, vai dar ruim. Tá demais. Então, assim, faz uma base teórica antes e depois faz as questões, né? Isso. Eu até complementando o que você diz aí, Ramon, assim, eu acredito que o pessoal entende esse lance do estudo reverso de uma forma assim, muito errada, sabe? Porque quando você fala isso, a pessoa pensa assim, vou fazer estudo reverso de uma disciplina, vou fazer estudo reverso para TI. O que a pessoa pensa assim? Não vou estudar nada de teoria e vou direto para as questões e vou só fazer questão. Só que sim, na minha concepção, por exemplo, e eu fiz até há uns tempos até, eu faço lives semanais toda quarta no YouTube, até deixo o convite para quem quiser acompanhar. Eu fiz uma live especificamente sobre estudo reverso, mostrando para as pessoas. Estudo reverso, ele não é isso e não é para isso que ele serve. Não é para você deixar de estudar a teoria. O que acontece? Nessa medida que a gente está conversando, você faz o curso de TI colocando assim, o que você vê que tem maior probabilidade de cair, que tem maior incidência. Só que é impossível você colocar no PDF assim, absolutamente tudo que já caiu ou tudo que pode cair. Né? Então, assim, é como se fossem dois conjuntos. O conjunto, assim, esse aqui é o melhor material teórico que existe e esse aqui é o conjunto das questões que já foram cobradas, né? Os conhecimentos. E, assim, eles têm uma interseção, só que tem coisas que caem nas questões e que não estão na teoria, porque é igual o nosso exemplo lá dos processos do PMBOK. A FCC, por exemplo, ela fazia muita questão sobre, sei lá, pega um processo lá, sei lá, estimar o escopo. E aí, essa aqui não é uma das entradas do processo estimar escopo. E coloca isso na sua questão, assim, o PMBOK tem quantos processos? Acho que 48.
pelo que eu me lembro. Não sei se 49 na sexta edição, né? 49, né? Cada um tem, sei lá, em média 10 entradas. Então, assim, você tem 490 entradas de processo. Mesmo que você colocasse isso no seu curso, a pessoa, pela leitura passiva, ela ia chegar na questão e ela ia errar da mesma forma. Então, essas coisas assim, muito granulares, essas coisas assim, muito picuinhas, a única forma de você pegar e acertar uma questão dessa é por meio das próprias questões. É você já tendo feito, internalizado qual que é o conhecimento ali, qual o raciocínio que te leva a marcar a resposta certa, e essa questão, de certa forma, reaparecer na sua prova, ou de uma forma igual, ou de uma forma parecida, ou mesmo de uma forma nem tão parecida, mas que te leva a fazer inferência de, por exemplo, eu sei que a A, B e a C não é, então fiquei só entre a D e a E. Contra uma pessoa que ficou em dúvida na 5, eu já estou na frente dela. Então é mais ou menos essa ideia. Então, se o estudo reverso, ele, pelo menos na minha concepção, ele é justamente assim, para onde a teoria não está casadinha com o exercício. É quando vem das questões coisas que não estavam na teoria, mas por uma impossibilidade mesmo. Porque não tem como você fazer um curso teórico que cobre 100% das possibilidades. Porque para uma matéria igual TI, é virtualmente impossível mesmo, né? Sim, não tem possibilidade nenhuma. Cara, eu vou dizer assim, se você pegar o meu curso e mais uns 5 professores diferentes e juntar tudo no bolo, ainda vai ter coisa fora do escopo, porque não tem como, não tem como. E assim, é por isso que eu digo, não é para fechar também, então tem essa certa medida. Se você pegar, por exemplo, Santa Catarina, você vai para Santa Catarina, que a galera tem nota altíssima, 90%, 90 e pouco por cento, o TI já foi mais baixo. O TI já foi 80, 75, 70. Por quê? Porque tem isso, né? Cristiano, antes da gente continuar com a parte das questões em si, né? Da dica de estudo de questões e tudo mais, tem ali, ó, só uma dúvida do Dante, se o curso também não tem informática. Claro, o curso de estratégia não tem informática, eu dou só o assunto de TI. Né? Só o assunto de TI, porque hoje é o que é mais provável de cair. A informática pode cair? Pode. Caiu, por exemplo, no Cefaz DF, caiu alguns assuntos de informática. Mas aí a informática você já tem curso demais no meio do mundo para vocês estudar. Né? O problema mesmo é TI. Informática não vai ter lá, não. A informática você procura outro professor. Eu ainda tenho alguns cursos de informática residuais, mas hoje eu estou focando mais na parte de TI mesmo. E a Betina perguntou... Oi. Informática hoje eu acho que você pode deixar para o pós-edital, porque é uma matéria que não vem tanto e ela não tem um escopo fechado, né? Cada prova que vem informática cobra uma coisa diferente. Então não adianta muito você ficar estudando ela com muita antecedência, porque pode ter a chance grande dela nem vir, e dela vir, assim, determinados tópicos. Sei lá, DF cobra uma coisa, Alagoas cobra outra, Ceará vai cobrar outra. Então, assim, não vale... Essa aí você pode deixar para o pós-edital. Eu até recomendo para os meus alunos. Informática você deixa para o pós. E dá para pegar, né? E diferente de TI, dá para pegar no pós-edital. Dá para pegar no pós-edital. Ó, aí tem outra pergunta aqui que é da Betina. Né? Oi? Até porque informática, o foco vai ser muito por questão, né? Sim. Ó, pergunta da Betina, poderia indicar um site para treinar SQL? Aí aqui, Cristiano, eu vou jogar a bola para você para ver o que você acha disso. Eu recebo muitas perguntas em relação a isso. Professor, eu devo ficar treinando SQL? Eu devo ficar treinando esses negócios? Tua opinião antes de eu dar a minha. Eu vou jogar a bomba para ti. Pois é a minha pergunta, assim, você vai fazer prova de contabilidade, você deve arrumar um emprego no escritório de contabilidade, fazer contabilidade numa empresa? Não. O que você tem que fazer é matar a questão de prova. Se você aprendeu a matar a questão de prova, né? Eu até brinco, até no meu e-book aí que eu falo, assim, eu brinco com o pessoal que, assim, tinha questão de TI que eu ia fazer, às vezes eu sou leigo no assunto, eu ia fazer na Cefaz Baicá, engenharia de software. Aí... Eu lembro que, assim, às vezes eu lia redes, por exemplo, pior ainda, né? Às vezes eu entrava na questão para ler, e assim, eu brinco com a pessoa, eu só entendi os artigos e as preposições, né? O de, o a, o para. O resto era tudo grego. Eu não sabia nada que estava acontecendo. Nada. Só que o quê? Você está dentro da questão, o que você não sabe, você tem que procurar saber, tem que aprender. Porque aquilo retorna em prova. E aí eu ficava fazendo isso, né? Caiu na prova passada, vou aprender o que aconteceu. Assim, não tem nem ideia do que é isso na real, assim, no mundo concreto. Mas, assim, aprender a resolver a questão, eu vou aprender a resolver, né? Porque é isso que faz você chegar na sua prova e também conseguir resolver as questões da sua prova, né? Então, você não tem que, sei lá, abrir um computador e começar a programar. Da mesma forma que você não tem que fazer lançamento contábil num software de contabilidade, porque é um escopo diferente, né? Da mesma forma, você não tem que ir no fórum
fazer uma arguição com o juiz lá para defender. Nada a ver, né? Concurso Não, perfeito. Perfeito, viu, Cristiano? Inclusive, assim, a galera me pede muito, professor, faz, quando for dar aula de SQL, complementa lá com uns blocos mexendo no banco de dados, para a gente ver o SQL. Galera, se eu fizer isso, eu vou complicar a vida de vocês. Primeiro, cada banco de dados que eu for usar vai ter uma sintaxe específica. Então, se eu usar o Oracle, vai ser de um jeito, se eu usar o MySQL, vai ser de outro, se eu usar o SQL Server, vai ser de outro, então eu vou complicar a tua vida. E aí, o que é que eu faço só para assim, a galera não ficar tão alucinada? Eu, por exemplo, eu faço assim, olha, eu botei no meu curso agora, meia horinha, usando o dado 3 schools. O dado 3 schools, ele tem uma partezinha de SQL básica, você consegue mexer lá, tem um modelinho já pronto e tudo, e você consegue mexer. Cara, se você gastar mais do que meia hora aí, meia hora fazendo isso, você está no estudo errado. Meia hora assim na vida fazendo isso. É só para ter uma ideia. Não é para estudar fazendo isso. Assim como, por exemplo, eu não recomendo o cara abrir o Excel e ficar mexendo no Excel quando o cara está estudando informática básica. O cara vai ter que fazer o quê? Cara, tu tem 100 milhões de questões de Excel no site de questões qualquer que tu pegar. Que é concurso, TEC, estratégia, um sistema de questões que tu pegar. Tem 100 milhões de Excel. Para que tu vai abrir o Excel e ficar mexendo no Excel? Bota para fazer questão. A fórmula vai se repetir, vai vir a média não sei quantas vezes, vai vir o PROC V não sei quantas vezes, e tu vai pegar o esquema tudo ali. Exatamente. Até nesse sentido aí, que, assim, que eu acredito muito, muita gente pensa assim, live no Instagram do Luna com o Ramon falando como estudar TI. Eu falo assim, que bobeira. Perder meu tempo com isso não. Em vez de assistir live, eu vou estudar, que é mais negócio. Só que, assim, às vezes as pessoas não percebem, assim, o valor que isso tem. Porque se você pega... o que acontece? No fundo, assim, são duas pessoas que já erraram demais e que estão vindo te contar para você não fazer isso. Porque eu, por exemplo, eu já perdi concurso fazendo isso. Por exemplo, meu concurso da Cefas Rio Grande do Sul, talvez eu estudei da forma com que muita gente estude hoje e eu literalmente perdi o concurso em TI. Né? Então, assim, qual que é o objetivo do meu trabalho, por exemplo, o que eu faço, o que você faz também aqui? Você dá aula de matérias, né? Mas você também faz muito conteúdo sobre a forma de estudar. É justamente você estudar da forma mais assertiva possível, porque faz muita diferença. Uma matéria igual TI, se você entra para estudar ela do jeito que você alucinou que é para fazer, e você vai fazer assim, você vai baixar o Oracle no seu computador e vai aprender a mexer com banco de dados, você vai se lascar muito. Você vai se lascar muito, assim. Claro, não existe preto no branco, isso é certo, isso é errado, mas existe o estatisticamente mais provável dar resultado. E é muito mais provável você ter resultado matando questão e fechando as lacunas do que mexendo no Oracle. Né? Então, assim, Cristiano, até complementando, você falou aí que você não fez isso para a Cefaz Bahia, por exemplo. Cara, eu sou auditor fiscal de TI. Eu sou auditor fiscal de TI. Então, a minha prova era específica para TI. Minha prova, por exemplo, caiu o banco de dados, caiu banco de dados Oracle, caiu C Sharp, que é uma linguagem de programação. Me pergunta se eu abri alguma vez o Oracle para fazer o comando no Oracle. Me pergunta se eu instalei o Visual Studio para fazer programa em C Sharp. Lógico que não. Lógico que não, porque o foco é outro. O foco é outro. Então, assim, não tem como você ficar fazendo isso. Porque senão, cara, se você ficar fazendo isso, e cadê a contabilidade que tu tem que fechar? Cadê o direito tributário que tu tem que fechar? Cadê as outras 15 matérias que tu tem que ir bem? Tu vai ficar mais ou menos em banco de dados. Mesmo assim, tu ainda não vai ficar fera. Tem questão que não é para acertar. Teve questão na minha prova, que o cara que mexe com o Oracle dentro da Cefaz, a gente levou para eles ver depois, ele não consegue acertar. O cara que mexe com o negócio todo dia, diariamente. Então, assim, esse negócio de usar a ferramenta, eu acho complicado demais. Né? Assim, realmente, pega uma base teórica, foca nas questões, né? Porque ficar fazendo isso para cada coisa, igual você falou lá do engenheiro de software. Já imaginou? Se para aprender Scrum, eu tenho que simular uma equipe Scrum, aí eu tenho que pegar aqui um Product Owner, pego o Scrum Master, pego o que e tal, e vou formar uma equipe para fazer uma reunião diária, vou usar lá um burn down chart. Cara, vai ficar inviável a tua vida. É como você falou, o cara não fica fazendo balanço patrimonial de contabilidade, e mesmo assim ele passa. Entendeu? Então são coisas diferentes. São coisas diferentes. E o segundo detalhe que eu queria falar, você falou nessa coisa da importância da live, né? Da importância do projeto, da operação fiscal, seja outras lives que você faz também, você tem muito conteúdo também, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, aquela história, né? Se eu tiver tempo para
cortar a árvore e afiar o machado, passe um tempo afiando o machado. Porque senão você vai cortar a árvore errada. Você pode passar estudando errado, fazendo bilhões de teorias sem olhar para a questão? Pode. Pode passar. Tem gente que corta a árvore com o machado cego. Beleza. Mas a probabilidade de você afiar o machado e cortar mais rápido, melhor. E eu venho falando desde o começo da operação fiscal, viu, Luna? Cara, se você pegou uma dica, seja dessa live que eu estou fazendo com o Cristiano, seja com outra live que a gente fez aqui, e essa dica vai te antecipar em um mês, ou se tu vira lá aluno do Luna, na Varanda da Trave, e essa parceria que tu faz com ele, esse contato que tu tem com ele, as dicas que ele te passa, te economiza um mês de tempo de estudo, cara, olha só, o salário de 15, 20 mil reais, 25 mil reais, até 30 mil reais, tu antecipou um mês. Tu antecipou um mês. Ou seja, já está valendo a pena um mês. Imagina a gente sabendo que isso é muito mais tempo que a gente economiza, né? Eu, por exemplo, de vez em quando, na minha trajetória de estudo, eu estava lá buscando informação, vendo o depoimento de um aprovado para ver o que o cara faz, porque senão eu nunca nem teria descoberto, por exemplo, coisa básica, que é o ciclo de estudo. Se eu não paro para olhar o que é um ciclo de estudo, vou ler lá o que é um ciclo de estudo, eu estava estudando uma disciplina por vez até hoje. Pegando lá o livrão do Marcelo Alexandrino, Direito Administrativo e Direito Constitucional, e tentando estudar aquele todo de uma vez. E aquela questão, né, Ramon? Assim, o nível de competição que existe hoje, imagine assim, você tem na área fiscal, né, independente de qual seja a sua formação, você pode ser formado no que você quiser. Você vai ter 90% de conteúdo que você nunca viu na vida e 10% que você tem alguma experiência. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro. O que eu sabia? Matemática financeira, estatística, um pouquinho. Mas, assim, 80% para todo mundo vai ser conteúdo que você nunca viu na vida. Então, se, por exemplo, você vai estudar, aí você acha assim, não, conteúdo sobre como estudar é bobagem. Estudar é só sentar e estudar. Aí você vai pegar uma sinopse jurídica para direito civil. Aí você vai pegar uma doutrina para direito empresarial. Aí você vai pegar o livro da Di Pietro para administrativo. Aí você vai pegar, em vez de usar lá o material do professor Ramon, você vai arrumar um curso na Udemy, igual eu já vi gente fazendo. Ela não vou aprender TI pela Udemy. Assim, a não ser que você seja um cara assim... aquele negócio, você está na competição, né? Para você sobressair as outras pessoas, você tem que fazer algo melhor que as outras pessoas. Se você estuda de uma forma muito errada, muito descabrosa, você só vai passar se você for o cara mais genial do mundo, né? Porque se todo mundo estuda melhor que você, tem uma eficácia melhor que você, encara as matérias de uma forma mais certa, você vai compensar de que forma, né? Então, é mais ou menos essa a ideia, né? Você tem que procurar ser assertivo, assim, né? Para cada disciplina ali, existe um jeito ali que é melhor de você abordar, né? Então, você tem que procurar sempre ser assertivo, porque senão você complica muito sua caminhada, que já é complicada, né? Mesmo sendo extremamente assertivo, já é muito difícil, né? Perfeitamente, né? Então, assim, isso aí, pessoal, ó, é importantíssimo afiar o machado, né? Tem que estar de olho nisso. Lógico, você não vai passar o dia todo assistindo todos os webinários do mundo, todos os Instagrams do mundo, senão também você não estuda. Tem que ter o equilíbrio do negócio, né? Mas aí vamos lá. Então, você já sabe que você tem que estudar TI. Falando que o aluno já sabe que tem que estudar TI, né? Tem que fazer uma base teórica, seja pelo meu material, seja pelo material de outro professor que você gosta mais, é livre para escolher isso. Eu gosto de falar que o evento aqui ele é agnóstico, o evento aqui ele é apartidário. Então não é porque eu sou professor de TI que eu vou dizer, estuda só pelo meu. Não. Aconselho que você olhe pelo menos a minha aula demonstrativa e tire suas conclusões se você gosta ou não. Faça isso. Hoje está muito fácil, viu, Cristiano? A gente estava discutindo que hoje está muito fácil a pessoa escolher qualquer coisa, porque ela tem acesso à aula demonstrativa, tem live no YouTube de graça, tem live no Instagram de graça, então o cara consegue avaliar. Tire as suas próprias conclusões, escolha um, faça a sua base teórica e depois parta para as questões. Aí o Luna vai dizer, Luna, agora, como que o cara vai resolver a vida dele com questões agora na matéria de TI? O que acontece? Quando você vai olhar para as questões, eu acho que as pessoas do mundo dos concursos hoje, elas fazem questão de uma forma muito errada. Muito, muito errada mesmo. E isso você consegue ver até pelos números que as pessoas costumam fazer, né? Eu até brinco lá no meu e-book de TI também. Então, imagina, você é formado em biologia, né? Aí na sua prova vai cair redes de computador, que é a loucura da máscara de subrede, endereço IP, não sei o quê, endereço IP, assim, você não sabe nem se é de comer ou de passar no cabelo, né? Aí eu vejo as pessoas falando, né?
Ah, eu faço 300 questões por dia, eu faço 400 por dia, 500 por dia. Aí elas mandam no direct para mim assim, estou com uma média de 400 questões por dia, você acha que eu vou passar? Aí, o que eu penso? Você está fazendo questão da matéria igual TI, por exemplo, e você está fazendo cada questão em 1 minuto, fazendo e olhando os comentários, assim, ou você tem algum superpoder que mais ninguém tem, ou você está fazendo a coisa errada. Por quê? O grande lance das questões, né? O pessoal fica muito também com o percentual de acerto na cabeça. Tem que subir o percentual de acerto. Estou tirando 80%, 70%, 90%. Será que eu vou passar ou não vou deixar de passar? Só que o que acontece? As pessoas não percebem que o lance das questões, enquanto você está fazendo em casa, né? Claro, na prova você faz para acertar, mas quando você está fazendo em casa, o lance da questão não é você acertar ou errar a questão. Porque isso, em termos do conhecimento que você adquire, é meio que indiferente. Porque, se você é formado em biologia, você vai fazer questão de rede de computador, o normal é que você fique em dúvida entre as 5 alternativas. Em todas as questões, você vai ficar em dúvida entre 5, entre 4, entre 3. Então, assim, se você vai acertar ou errar, é meio que assim, um acaso do destino, quase. Né? O que é o grande lance? Você entra em cada questão e tudo ali que foi cobrado você não sabe, você tem que sair da questão sabendo. Esse é o grande lance. E você vê que as pessoas não fazem isso, porque se você faz cada questão em 1 minuto, você é formado em biologia, você faz uma questão que você tem, sei lá, você tem 35 dúvidas dentro da questão, você faz ela em 1 minuto, quer dizer que você só abriu a questão, marcou e fechou e foi para a próxima. E isso não adianta nada, né? Porque é óbvio, né, pessoal? Às vezes, eu vejo que assim, às vezes a pessoa não vê muito o óbvio, que o óbvio é o seguinte, você entrou dentro da questão com conhecimento, você tem que sair dela com conhecimento. Você entrou com X, você tem que sair com X mais Y. Se você sai só com X, na real, você não fez nada. Né? Se você só marca a questão e vai embora. Então, o que você tem que fazer é isso. Quando você vai fazer as questões, né, é o que a gente chama de encontrar a lacuna e fechar a lacuna. Tudo aquilo ali que foi cobrado e você não sabe o que é, você tem que fechar essa lacuna. Justamente porque a premissa assim, básica de concurso, né, que tudo que já foi cobrado alguma vez tem mais chance de ser cobrado de novo, ou de forma igual, ou de forma parecida, do que uma coisa 100% inédita. Quer dizer que não vai ter coisa inédita na prova? Não. Toda prova vai ter alguma questão que nunca foi cobrada na vida. Só que o que já foi cobrado tem muito mais chance de cair de novo do que o que nunca foi cobrado, porque a própria questão da banca dá um direcionamento assim, absurdo para o que a banca acredita ser importante de estar em prova. Então, você dominar, já tendo a base teórica, você dominar todo o que eu chamo assim, de você dominar o histórico de cobrança, você dominar tudo ali. Imagina, você vai fazer uma prova da área fiscal para a FCC, igual eu fiz. É inviável você saber 100% de TI. Mas é viável que você, tendo uma base teórica, você saiba quase 100% do que a FCC já cobrou em TI. E isso vai alavancar muito a sua nota na prova. Só que você tem que saber fazer a questão, né? Você tem que entrar na questão e tudo ali que você não sabe, você tem que descobrir o que está acontecendo. E descobrir de uma forma que, se aquilo se repetir, se acerte de novo. Né? Porque, às vezes, a gente vê até postagem no Instagram. A pessoa fala assim, resolvi a questão em março, errei. Aí errei de novo em abril, errei de novo em maio, errei de novo em junho, errei de novo em julho, errei de novo em agosto. Pô, se você fez a questão e errou ela 6 vezes, quer dizer que, assim, você não fez nada na moral da história, né? Porque você faz questão justamente porque você aprendeu o conhecimento que foi exigido ali dentro, né? Então, o grande foco é esse, assim, você abstrai de se você tá acertando 50, 60, 70... Assim, é um indicador, né? Claro, se você está acertando 50, quer dizer que você está muito ruim. Se você está acertando 90, quer dizer que você está bom. Só que, assim, a moral da história é que meio que tanto faz. O importante é que você entrou na questão, você tem que sair dela com o conhecimento que foi exigido ali. É isso que faz a diferença. Né? E assim, acredito que isso é muito o que eu prego assim, com filosofia de estudo, e principalmente para TI, né? Que, assim, que você sempre vai ter nas questões coisas que não estavam na teoria porque era impossível de estar mesmo. Porque a banca busca, igual na questão que eu falei, buscou um negócio num artigo aleatório na internet, né? Sim, sim. Inclusive, Cristiano, é engraçado, porque, por exemplo, eu vou lançar o curso com 4.000 questões, né? Facilitar essa vida da busca da galera. Tipo, o cara não vai ter que mais buscar no sistema. Mas eu já recebi direct esses dias,
professor, você vai liberar as 4.000 questões ao mesmo tempo? Até me parece que o cara vai responder as 4.000 em uma semana, entendeu? Tipo assim, eu fico até assustado. Eu disse, cara, por exemplo, eu vou liberar 300 questões amanhã, na aula 0. Vou liberar 300 questões. Quanto tempo se demora para fazer 300 questões de banco de dados, que é uma disciplina altamente técnica? Se o cara fizer 300 em um dia, tá errado. Se o cara fizer 300 em uma semana, tá errado. Se o cara fizer 300 em um mês, talvez vai estar errado também. O que é o ideal? Cara, pega 30, 40 questõezinhas ali por semana daquele assunto, resolve, consolida, deixa mais 30 para a semana que vem, para dar uma revisada e tal. Então, assim, tem que ter paciência com isso, não adianta. Eu diria que, na verdade, isso vale para quase todas as disciplinas. Lógico que tem algumas disciplinas, por exemplo, você pega lá direito tributário. Direito tributário, depois que você tiver com um bom aprendizado, uma boa consolidação do conteúdo, cara, praticamente você vai acertar todas, porque você já está se repetindo, né? Até lembro uma vez, acho que, não sei se foi, se perguntaram, foi para Ricardo Alexandre, que eles perguntaram em quantas questões se mapeia a matéria de direito administrativo, direito tributário. Ele falou, 400 questões. A 401 vai ser igual a outra. Ou seja, se tu resolveu 400, 800, 1.200, provavelmente tu vai estar resolvendo coisa igual. Né? Então, isso para direito tributário vale, para constitucional vale, para TI, que a gente acabou de falar, não vale. Então, assim, essa questão da cadência, porque isso é importante também, viu, Eluna? A galera pergunta sempre assim, quantas páginas eu devo ler por hora? Cara, não sei, entendeu? Tipo, por exemplo, quando eu controlava meus estudos, aí você pode falar um pouquinho de você também, eu controlei durante muito tempo por horas de estudo, independente de quantas páginas eu fizesse, porque vai ter matéria. Por exemplo, falou de redes. Cara, eu dou uma aula ou outra de redes, da parte mais básica, mas eu sou ruim em redes. Eu sou ruim em infra. Sou ruim, entendeu? Eu sei um pouquinho mais de banco de dados, vi tal, dou aula, sei um pouquinho mais de governança, engenharia de software, mas redes eu sou ruim. Então não faz nenhum sentido eu dizer que eu faço 100 questões de engenharia de software em X horas e 100 questões de redes também nessas mesmas X horas. Não faz sentido. Porque eu não sei se o switch opera na camada 2 ou na camada 3. Eu ainda tenho que aprender se o switch vai operar nessa camada. Eu ainda tenho que aprender qual que é a porta do protocolo HTTP. Eu tenho que aprender se o SMTP é só para envio de e-mail e que o POP IDF é para recebimento de e-mail. Então não tem como eu fazer na mesma velocidade de engenharia de software. Que eu já sei que o Scrum Master é o líder, que não sei o que lá, que o ciclo de vida X é assim, assim, que o cascata é sistemático. Então não tem. Então E aí, Luna, assim, acho que você vai concordar comigo que isso também acho que ficou mais forte também com essa questão das redes sociais. Assim, por quê? Porque a galera começa muito a se comparar. Ah, fulano faz 1.000 questões por dia. Ah, fulano lê 80 páginas por hora. Ah, fulano lê... Então, assim, cara, eu costumo dizer, se compare com você mesmo. Se compare com você mesmo que não tem muito erro, não. Agora... Ó, mais de 35 a 50 questões por dia de TI já é anormal, o Pedro está falando ali, viu? Por exemplo, quando eu estudei para a Cefaz Bahia, que foi a época assim, que eu dei mais ênfase em TI mesmo, que eu estudei muito TI mesmo, assim, quase passei a régua nas questões da FCC quase todas. Assim, eu tenho até um número, sabe? Questões de múltipla escolha, eu gastava em média 12 minutos em cada questão para resolver a questão e fechar absolutamente tudo que eu tinha de dúvida, assim, de forma quase a garantir que se qualquer coisa ele repetisse, eu ia acertar. Eu gastava 12 minutos em cada questão. E aí, o que eu vejo, assim, eu até brinco com deu uma travada aqui. Opa, voltou. Eu até brinco com o pessoal que, assim, concurso, as estatísticas de concurso, às vezes parecem muito com as estatísticas de futebol, né? Porque igual você pega, assim, você pega aí número de questões por dia, né? Então, assim, é natural que se você está fazendo questão de uma matéria que você já sabe, direito tributário, você vai fazer cada questão e fechar as lacunas dela em 1 minuto, em 1 minuto e meio, em 2. Você vai fazer de TI, aquela brincadeira, você é formado em biologia, está fazendo questão de redes, você vai gastar quantos minutos para fazer uma questão e fechar todas as suas dúvidas? Você vai gastar 10 minutos, 5, 10, 12, vai ter questão que você vai gastar 20 minutos, você não sabe nada que está sendo cobrado ali, né? Então, se você coloca a sua métrica de questões por dia como o seu norte, né? Como o seu dia é limitado, a única forma que tem de você resolver muitas questões por dia é resolver questão de baixo tempo de resolução, ou seja, das matérias que você já sabe. Então, por isso que eu tenho até uma live sobre isso, que eu falo assim, essa métrica é uma métrica extremamente burra. Por quê? Porque
Porque se você quer fazer 400 questões por dia, a única forma que você tem de fazer isso é fazer questões de matéria que você já é bom. Então, você está fazendo o exato oposto do que você devia fazer. Uhum. É fazer questões das matérias que você é ruim, porque é ali que você tem incremento de ponto. Então, nessa medida, meio que as estatísticas de concurso, às vezes, vira estatística de futebol. Que é essa posse de bola. Time A e time B. Time A, 70% de posse de bola. Time A chutou 20 vezes ao gol. Time B chutou 4. Né? Time A, 80% dos passes certos. Time B, 50% dos passes certos. Aí, resultado final, 3-0 pro B. Vira estatística de futebol. Né? Então, é isso que as pessoas têm que pensar. Assim, esses números não quer dizer o que as pessoas acham que quer dizer, porque o norte é o conhecimento que você adquire, independente do número, né? Deixa eu falar. Tem duas coisas aqui. Eu vou entrar numa dessa. Serei auditor fiscal TI. Para quem revisa mais por questão, 50 questões por dia é pouco. Se você faz 4 horas, resolve 15 por hora, já ultrapassa 50. Depende. Não dá para dizer isso, né? Não dá para dizer isso. E outra, tá estudando só TI por dia? Às vezes o cara não está estudando só TI, o cara faz um ciclo ali, às vezes o cara está estudando 1 hora só de TI, 2 horas de TI, dependendo do edital, vai estudar 2 horas de contabilidade, vai estudar outra coisa. Então, assim, não dá para fazer essa estimativa, não. Né? Vou dar meu exemplo. Eu estudava contabilidade, zerado em contabilidade, tive que começar do zerão. Igual a galera que vai de TI teve que começar TI, eu tive que estudar contabilidade do zerão. Cara, eu pegava FCC, que foi a prova da Santa Catarina aqui também, né? Cara, você pega uma prova de DFC da FCC. Se você resolver em 2 minutos, filho, você é ninja, né? Você é ninja. Porque o negócio é puxado. Então, assim, você vai... E outra, não é só resolver, como o Cristiano falou. Às vezes você tem que olhar, às vezes tem um detalhezinho de uma das contas que diminui ou que soma, não sei o que, e você passa batido. Então, assim, não é isso, né? Lógico que, assim, isso é variável. Então, por exemplo, o serial fiscal de TI, tá falando que é de TI, então provavelmente ele vai resolver mais rápido do que quem não é de TI. Logicamente, obviamente. Às vezes ele é bom em infra. Então, o que nós estamos falando aqui que é difícil para a gente, Cristiano, de redes, de protocolo, o cara resolve rapidão, entendeu? Eu já tive uma dificuldade de resolver redes. Então, assim, essa métrica é perigosa. Você pode usar essa métrica? Pode. Mas não use como a única métrica, não. Não use como a única métrica, não. E talvez nem use mesmo. Use mais, controle mais por hora de estudo, tal. Não gosto dessas métricas que atrela coisa, sabe? Número de questão, número de página. Não gosto muito dessa métrica porque ela acaba te limitando. Ela acaba te limitando, né? No que você tem que fazer. Você tem que pensar, assim, qual que é o foco do seu estudo? Se você está estudando, o foco de qualquer estudo é você adquirir conhecimento, né? Se você está estudando para concurso, o foco é adquirir os conhecimentos certos para você matar as questões da sua prova. Então, assim, qual que é o tempo ideal para você fazer uma questão de TI? É o tempo que você consegue abrir a questão, resolver a questão, mapear todas as dúvidas que você teve e sanar absolutamente todas as dúvidas de forma que, se qualquer daquilo ali reaparecer para você, você consiga acertar a partir dali. Se você vai gastar 2 minutos, se você vai gastar 3, se você vai gastar 10, ou se talvez você vai gastar 20, não faz diferença, porque você está estudando pelo conhecimento que você quer adquirir, não pelo número que você quer fazer, né? Porque o que vai fazer você passar na prova é o conhecimento, e não o número, né? Assim, número de horas líquidas, número de questão resolvida, nada disso vale ponto na prova, né? A única coisa que vale ponto é você acertar o gabarito certo. Então, assim, esquece dessas coisas e foca no que é essencial, que é o quê? Você adquirir o conhecimento, que é isso que vai fazer você passar na prova, né? E só um detalhe, né, Cristiano? Aí nós estamos falando aqui, pessoal, atenção, cuidado. Nós estamos falando aqui de quando você está resolvendo questão para estudar. Nós não estamos falando de você estar fazendo um simulado, por exemplo. Exatamente. Aí quando você está fazendo um simulado, é outra história. Quando você está fazendo um simulado, você nem está olhando comentário. Aí você tem que fazer dentro do tempo de prova previsto. Se é uma prova lá, FCC, 60 questões, beleza, você vai pegar um simulado de 60 questões, você vai ter 3, 4 horas para resolver. Faça dentro desse tempo. Aí é outra história. Outra história. Então, cuidado para não confundir. Porque assim, quando a gente fala questão, revisão, a galera pergunta geralmente de forma genérica, né? Mas tem que saber qual é o momento. Qual que é o momento? Eu estou fazendo a questão do PDF. A questão do PDF, da aula do PDF que eu estou fazendo, é para quê? É para ver como é que é cobrado.
É para eu ver como é que é cobrado. Aquela questão que fica dentro do corpo da aula, é só para eu ver como é que cobra aquilo ali, para eu não ficar voando. Quando eu vou para um sistema ou para um curso de questões do professor Ramon que ele vai lançar, aí eu já vou com outro objetivo. Qual que é o objetivo? Esse objetivo de buscar as lacunas que eu não peguei lá na parte de teoria, parar as lacunas. Então já vou ter ali uma métrica. Quando eu parto para um simulado, ou quando eu gostava muito de fazer isso, eu ia na prática fazer uma prova, aí é outra história. Aí você tem que controlar tempo. Só para ficar claro que o pessoal não acha, passa 12 minutos em todas as questões, e na hora da prova eu não consigo fazer as questões. São coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Só que o que eu acredito é que, assim, esse segundo exemplo que você deu, que é o de pegar as questões para fechar as lacunas, ele, assim, é muito mais importante que os outros, porque simulado, você tem ali uma prova. Se você fez um simulado, você fez 2 no máximo, assim, excelente. Você já testou seu tempo de prova, você já tem uma ideia ali de como que você está, seu nível geral ali em cada matéria, beleza. Só que assim, eu, por exemplo, sei lá, para TI, por exemplo, eu passei, sei lá, 70% do meu tempo fazendo isso, fazendo questão e fechando lacunas. Sei lá, 60%, algo assim, mais da metade do meu tempo de estudo eu passei fazendo isso, né? E eu vejo que muita gente quer fazer todas as questões como se fosse simulado. Só que a função principal das questões não é simular a prova. É você aprender o que está ali, né? Exatamente. Ó, o Leandro tem uma pergunta ali. Qual a boa quantidade de questões recentes de uma banca para uma boa amostragem? 1000 questões, resolvendo de modo a esgotar o conhecimento de cada questão. Vou adiantar, né? Varia de pessoa para pessoa e varia de tema para tema. Como a gente falou, TI é um mundo. Então, por exemplo, se tu pegar só ITIL, se tu pegar só PMBOK, vamos pegar só PMBOK, Cristiano. Tem 49 processos. 49 processos. Cada processo tem pelo menos umas 3 ferramentas que são importantes. 2, 3 ferramentas que são importantes. Então, já multiplica aí 150, mais descrição, 200 de processo. Aí tu tem mais a parte conceitual. Cara, só de PMBOK, para tu pegar assim uma base, para resolver alguma questão de pelo menos uma coisa de cada, se cair tudo, é 300, 400 questões. Então não dá para a gente dizer que 1000 questões vai ser suficiente ou que não vai. Porque só de um assunto, o cara pode mapear em 300. Porque um assunto desse, por exemplo, você pega o PMBOK 800 páginas, é equivalente a um Código Tributário Nacional. Uma coisa também, né, Ramon, que depende, é que assim, depende quando você está pensando assim, em fazer questão de uma banca em específico, por exemplo, num contexto de pós-edital, é uma coisa que é altamente dependente do contexto do pós-edital, no seguinte sentido, assim, TI é muito importante, realmente, mas pode ser que na prova que vai sair daqui a pouco, na Cefaz Ceará, a TI venha valendo 5% da prova, né? E aí você já tem um nível prévio X e outra pessoa tem um nível prévio Y. Então, assim, vamos supor, a Cefaz Ceará ela vem valendo 5%, Cefaz Espírito Santo ela vem valendo 25%, né? Aí tem você e seu colega. Você tem um nível prévio em TI e seu colega tem outro nível prévio. Então, tudo vai depender ali, a quantidade de questão que você vai fazer, vai depender do contexto, tanto pessoal quanto da prova, né? Tanto Sim. você, do seu nível prévio, quanto da prova, né? E até lá dentro do meu programa, do Errando a Trave, uma coisa bem interessante, uma das coisas que o pessoal mais gosta, que a gente criou um modelo justamente para fazer isso em pós-edital, né? A partir do edital e do nível prévio da pessoa em cada matéria, eu recomendo para ela, aqui português você vai fazer, você já tem o nível que você tem aqui, para você é 200 questões de português. Não faça 1000, nem 10.000. Porque se você já está no nível alto, né, cada vez que você subir mais, é cada vez mais difícil. Então, se você já está no nível altíssimo em português, não vale a pena mais você ficar se matando. Ao passo que se em TI você está fraquinho, aí a ênfase que você tem que dar para subir é diferente, né? Então, a gente bolou um modelinho para justamente dar essa alocação de número de questão em pós-edital, no contexto pós-edital. No pré-edital é um pouco diferente, né? Isso é muito importante, né? Porque assim, a gente tem que avaliar as características pessoais de prova. Você falou, por exemplo, o cara hoje que está estudando, só para dar um exemplo fora da área fiscal, porque a gente tem aí um edital, por exemplo, da Polícia Federal, que informática / TI vale 30% da prova. Cara, esse cara, ele vai ter que, no mínimo, gastar 30% do estudo dele com informática.
No mínimo, eu diria que mais. Por que que mais? Porque provavelmente esse cara não tem a base de TI que a gente está falando aqui. Provavelmente o cara nunca viu banco de dados, provavelmente o cara nunca viu Python, o cara nunca viu Exato. R. Então, provavelmente esse cara vai ter que dar 40, 50% do tempo dele em TI. Então, esse cara vai ter que estudar muito mais. Agora, o cara pegou lá, por exemplo, você faz Alagoas, que aí tem menos questões, vale menos e tudo mais. É outra realidade. Outra Agora, o cara coisa. já pegou, você faz Santa Catarina, opa, já são 20 questões, já é peso 3, o negócio já é diferenciado. Então, já tem que entrar ali naquele esquema. Então, essa distribuição, ela tem vários fatores, né? Dá para você fazer uma matriz, assim, simplificando, lógico que o seu método aí, viu, deve ser bem mais avançado, bem mais aplicado por caso, mas para o cara que quer fazer um método simplificado, pega a matrizinha Gucci. Matrizinha Gucci simplificada. Qual é a complexidade da matéria para você? Qual é o tempo de estudo que tem? Ou qual é o tamanho da matéria? E quanto que ela vale na prova? Então, essas três premissas, pelo menos, você tem que saber. E aí você faz uma multiplicaçãozinha simples e você chega, olha, TI eu vou ter que estudar que TI é a matéria mais importante. Então, eu vou ter que dedicar, ela é a mais importante e eu sei menos, porque eu fiz o Gucci, né? Porque se você pega só o mais importante, às vezes, por exemplo, o cara que está achando para PF e que ele é de TI, ele não vai ter que dedicar 40% do tempo de TI. Ele vai ter que dedicar 40% para a contabilidade, que é a segunda matéria mais importante. Então tem que fazer essa análise passo a passo. Mas é como o Cristiano falou, às vezes, assim, a gente se apega muito a esses números e esquece do porquê a gente está fazendo isso. Sempre a galera me pergunta, na verdade, algumas coisas que o pessoal me pergunta, viu, Luna? Quanto tempo eu demorei para passar? Eu nunca sei responder essa pergunta. Eu nunca sei responder essa pergunta. Por quê? Porque quando eu passei, eu estava na faculdade ainda, então estudava meio que para concurso, meio que para faculdade e tal. Aí pergunta também, quantas questões você já resolveu? Não, eu não tenho esse número, eu não tenho esse número. Quantas horas você já estudou? Não tenho esse número consolidado. Não tenho. Porque, cara, você vai passando, vai no processo e vai acontecendo as coisas, entendeu? Não precisa. Exatamente. Lógico, a gente tem que utilizar métricas até para controlar. Métricas são importantes para controlar. Mas a métrica é o meio e não o fim. Exatamente, amor. Isso aí, eu até falo pro pessoal que assim, isso é uma prova, não cabal, mas é uma prova forte de que o segredo não está nas métricas. Por quê? Vamos colocar aqui, você passou para auditor de TI na Cefaz Santa Catarina, assim, um dos melhores cargos do Brasil, né? Então, quer dizer, você era um concurseiro do mais alto nível. Eu vou te perguntar agora, para a prova de Santa Catarina, quanto por cento você tirava em SQL quando você estava estudando? Você sabe esse número de cabeça? Não. Pois é, se o determinante fosse isso, você não acha que você saberia tudo isso de cabeça até hoje? Você ia saber, pô, eu lembro que eu estava lá e eu tirava em SQL 82% e eu estava confiante, e aí depois, sei lá, em data mine eu fazia 84 e estava confiante, na outra eu estava com 77. As pessoas nem sabem esse número, né? Então acredita assim, você pega todo mundo que passou, as pessoas nem sabem o número, quer dizer que assim, o número não é o foco, né? O foco é outra coisa. E eu vou até te dar o determinante. Vou te dar um determinante, por exemplo. Eu sei um determinante da minha aprovação. Eu estudava legislação tributária todo dia. Quantas horas eu estudava? Não sei, eu só sei que eu estudava todo dia legislação tributária. Todo dia eu lia as leis, eu fazia questões da legislação tributária. Acertei 38 questões de 40 de legislação tributária. Chego na prova. Mais do que TI, inclusive. Eu não tenho vergonha, não, tá, professor? Tu fechou a prova de TI, né? Tu é professor de TI? Não. TI eu fui muito pior do que a legislação tributária. Mas muito pior do que a legislação tributária. É quem está falando. Então, assim, o que é importante? O processo. O processo. Não é a métrica. A métrica é importante, a métrica serve. Eu olho lá, poxa, eu estou aqui 80%, 90%, poxa, isso aqui tem que dar uma olhada com mais carinho. De repente eu estou com 50%, opa, essa matéria tem que dar uma olhada. Mas ela não é determinante. Porque às vezes você está com 50% em civil, aí você olha civil, vale 1% da sua prova. Aí o cara olha com 50%, aí o cara olha para 50% que ele está tirando em civil, aí o cara vai te dar 3 horas por dia de civil para poder aumentar para 80%, sendo que não vale nada. Não vale nada. Então, assim, tem que ter cuidado com isso, né? Tem que ter muito cuidado com isso. É o que o Josué resumiu tudo aí. O pessoal gosta de aterrorizar em números, mas na hora H é um assunto que já resolveu várias questões, justamente por não ter ido na raiz da questão. É exatamente isso, né? O que importa é o conhecimento que você extrai do seu estudo, né? O número, tá bom. É legal você controlar o número de horas que você estuda por dia? Claro que é legal, né? Porque aí você sabe, pô, eu sempre estudei 30 horas por semana. Essa semana eu estudei 10, pô, não, né? Avacalhei, não posso fazer isso, né?
mas assim, você não pode também colocar que o objetivo do seu estudo é estudar X horas, é fazer X questões, porque o objetivo do seu estudo não é esse. O objetivo do seu estudo é você aprender o que você tem que aprender para passar na prova, né? O objetivo é o X mais um, né? É o X mais um. Hoje eu quero estar um tijolinho a mais do que ontem. Se hoje, por exemplo, um negócio que eu fazia, viu, para decorar os processos do paintball, eu vi que teve pergunta aí de decorar processo. Cara, eu pregava a figurinha dos processos do paintball na parede e à noite eu olhava, quando chegava mais perto da prova, eu pedia para minha esposa ficar me perguntando, pronto. Cada dia eu ia decorando um processo a mais, dois processos a mais, e ia fixando. Então, a evolução, ela é essa. A gente faz um controlezinho, faz um controle de horas. Esse negócio de hora também é uma das metas que eu vejo mais a galera aterrorizada. Principalmente pelos marqueteiros, né, de alto nível. Tem que estudar 10 horas por dia para passar. Tem que estudar 12 horas por dia para passar. Não, eu estudava 4, 5 horas por dia, 25 horas por semana. Tinha semana que era 20, tinha semana que era 30, assim vai. No pós-edital você bota para torar, estuda toda hora que você Ó, pra você ter ideia, essa questão da determinante, quantas horas eu estudei no pós-edital de Santa Catarina? Não faço a mínima ideia, porque a partir do momento que saiu o edital de Santa Catarina, eu parei de fazer controle de tudo que eu tinha de métrica. Então eu parei de fazer controle de horas. Antes, eu achava importante fazer o controle de horas, porque no pré-edital você não tem aquela pressão toda, não sei o que e tal. Então, poxa, deixa eu ver se eu tô batendo o mínimo. Depois do edital, irrelevante. Eu não sei, toda hora que eu tinha, eu tava lá, estudando. Exatamente. Então, assim, só pra... Exatamente. Beleza, beleza, beleza. Galera, vai mandando as dúvidas aí, ó. Cristiano, estamos com 1h20, o tempo tá correndo aí, né? Tá voando. O papo tá bom. Estamos disputando aqui já com a galera das lives. Então, tem várias lives aqui, quase com 2 horas. Bruno Bezerra tá ganhando por enquanto, né? Quase 1h56. O menino fala demais. Eu também falo muito, né? Então, não posso botar a culpa para meu convidado, tem que botar aí. Mas vamos lá. Então, acho que a gente deu a noção geral assim, estudar por teoria, pega aquela base, constrói aquela base, depois parte para as questões, né? E aí, nas questões, o que eu recomendo? Aí eu vou dar o meu pitaco, tá, Cristiano? Só em relação, pitaco barra dica, né? Só para a galera ter o cuidado, porque assim, a gente está falando de TI para a área fiscal, cargo geral. A gente não está falando para o cara de TI. Então tem que ter um certo cuidado na hora que for resolver as questões. Por quê? Porque às vezes você coloca lá no filtro do sistema de questões conceitos básicos de banco de dados. E aí vem uma questão de banco de dados Oracle. E o banco de dados Oracle ele não está no seu edital. Isso. Então aquela questão pula. É igual o cara que vai resolver direito administrativo e ele está resolvendo questão de juiz. Ele não tem que estar resolvendo questão de juiz. Ele não tem que estar resolvendo questão de promotor. Então tem que ter esse cuidado, né? Professor, como é que faz isso? Aí não é trivial, não é tão fácil fazer isso. Eu não sei se o Cristiano faz alguma coisa nesse sentido. Eu só sei que não é fácil. Eu, por exemplo, quando eu vou elaborar a aula, eu tenho que sair catando questão por questão às vezes, para ver se aplica ou não aplica, porque às vezes não está no filtro, às vezes está no filtro errado e tudo mais, né? Esse inclusive, foi um dos motivadores para eu lançar o curso de questões, porque eu já faço essa seleção. Então, eu pego lá 300 questões de banco de dados. Então, cara, 300 questões de banco de dados é pouco. Depende. Você vai fazer uma tirada só para marcar, ou você vai fazer para consolidar o conhecimento feito que a gente está falando aqui. Para dominar, né? Para dominar a matéria, né? E até nessa questão da seleção das questões, realmente, para você ir olhando fazendo nos filtros, é meio complicado. Assim, muitas vezes você tem que fazer realmente manualmente, porque às vezes você coloca no filtro e aí algumas questões são aplicáveis para você resolver e outras nem tanto, né? Eu costumo falar para o pessoal assim, você consegue tentar visualizar 2 casos diferentes, né? Muita gente fala assim, não vou resolver questão que é de cargo de TI porque eu não estudo para cargo de TI. Só que assim, depende. Porque não quer dizer que a questão caiu para, sei lá, analista judiciário de TI e que aquilo não pode ser cobrado para você. Depende muito no caso a caso, né? E até no meu e-book, por exemplo, tem exemplo de questão que foi cobrado de analista judiciário e depois caiu, se não me engano, na minha prova da Bahia ou na prova de Santa Catarina. Então, o que creio que a pessoa tem que pensar é o seguinte, você tem que diferenciar. Se aquela questão ali, ela só é um pouco mais, ela é de outra área, mas ela é um pouco mais difícil do que a sua, ela é só mais difícil, ou ela está cobrando uma coisa que não tem chance de ser cobrado na sua prova. Igual você disse aí, né? Por exemplo, você está fazendo questão de banco de dados. Talvez
de SQL, por exemplo. Aí talvez você vai fazer uma questão de analista judiciário de TI, ela vai te cobrar uma consulta em SQL lá, que é um pouquinho mais difícil, né? O cara dá uma exigida a mais na questão, dá uma puxada a mais na mão, porque é uma questão específica para TI, né? Só que essa questão, que assim, está dentro do escopo da cobrança, ele foi mais incisivo, né? Você pode fazer uma questão sobre SQL cobrando de uma forma mais difícil, mais exigente, ou você só pode perguntar o que o like faz, né? Então, isso é uma coisa. A questão tem aquele escopo ali que é aplicável para a sua área e ela é mais aprofundada, ela é mais difícil, que é diferente, de, igual você deu o exemplo, de você pegar a questão que te cobra Oracle, por exemplo. Que aí, isso aqui não vai cair na sua prova. Então, você tem que ver, assim, não é o nível de dificuldade da questão. Porque você fazer questões mais difíceis e mais aprofundadas, que as que vão vir na sua prova, é bom para você. Você cria aquela gordura de conhecimento. Só que você tem que saber se aquilo está dentro do escopo. Não tem problema ser mais difícil, mas tem que ser o mais difícil dentro do escopo, né? Então você tem que olhar isso. Perfeitamente. Se a diferença é de nível de dificuldade só ou é uma diferença de escopo, né? E o melhor caso aí de diferença de escopo é igual você disse, né? Sei lá, direito civil para a área fiscal e direito civil para juiz. Então, assim, não é a dificuldade, né? Porque o direito civil para fiscal ele vai te cobrar a literalidade, artigo 50 do Código Civil, da desconsideração da personalidade jurídica. A literalidade disso não aprova para juiz, ele vai te perguntar como que é a desconsideração da personalidade jurídica lá na Nova Zelândia. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ao passo que em TI, por exemplo, quando eu resolvi a questão, eu via que muitas vezes acontecia isso, de assim, você está fazendo uma questão que, pô, eu acho que isso aqui não viria para a área fiscal, mas está dentro do escopo, nada impede de vir, né? É uma questão que está dentro do escopo da minha prova direitinho, só que ele cobrou mais aprofundado, né? E até no meu e-book eu coloco um exemplo exatamente disso, né? Que eu fazia, caía aqueles protocolos de web services, né? WSDL, SOAP, esse negócio todo, né? E assim, eu resolvi todas as questões da FCC sobre esses protocolos. E questões assim, muito mais aprofundadas do que eu imaginava que viria na minha prova, né? E aí cai a questão se cobrando, o que tem no início do protocolo, o que tem no final do protocolo, assim, estava dentro do escopo, certinho, só que estava aprofundado, né? E aí na minha prova veio perguntando a diferença entre os protocolos, né? Então assim, depois que você faz questões assim, muito mais aprofundadas, com a questão que te pergunta só a diferença entre os protocolos, fica uma coisa banal, né? Então você tem que ter esse cuidado de realmente, quando você está fazendo as questões, de ver se assim, você está fazendo questões que são aplicáveis para a sua prova, né? Independente da dificuldade, ou elas estão fora, assim, estão discrepantes do que vai vir, né? Em relação à atividade, a gente até acabou respondendo, né? Por isso que eu coloquei na tela aí, né? Resolver questão de TI ou não. Na verdade, dois grandes motivos, né, pessoal? Não dá para ficar em TI. Em TI não dá para ficar só nas questões de TI para geral. São pouquíssimas provas, tu vai acabar esse um dia. Então não dá para ficar. Não dá para ficar. E, Cristiano, você falou um negócio da dificuldade que é muito importante. Por quê? Cara, pega questões. Pega a prova da Cefaz Goiás. Pega a prova da Cefaz Santa Catarina. Avalia o nível daquelas questões. Não é questão diferente em nível. Nem em nível. Não são questões diferentes da galera que tem, não. Cara, a prova da área fiscal de Santa Catarina, da área geral, fiscalização, o cara tava pedindo SQL brabo ali. O cara fazer SQL em cima de nota fiscal eletrônica, às vezes até muito mais difícil. Você pega o Cefaz Goiás, vê lá o Windows Server, comando específico do Windows Server, um negócio totalmente específico. Então, assim, em relação a nível, é fechado. Resolva todas. Fáceis, médias, difíceis. Tem gente que faz só as fáceis e médias. Não, faz tudo. Faz fáceis, médias e difíceis. O único problema para ressaltar é o que cai e o que não cai. É o escopo do negócio. Né? Então, se tu pega lá, edital de análise de informações, ISS Aracaju. Vamos pegar ISS Aracaju. Cai ou não cai SQL? Do edital não tem SQL. Então, quando tu for fazer questões para aquela prova, tu não vai fazer as questões de SQL. É simples assim. Mesmo que a questão esteja classificada como conceitos básicos, ou esteja classificada como modelo relacional. Porque, assim, essa classificação pode acontecer.
É um dos problemas. É diferente, quando o cara vai classificar direito constitucional, o cara sabe que ele vai ter que classificar aquela questão do artigo 5º, direitos e garantias individuais. Ele sabe que ele vai classificar no Poder Legislativo. Agora, quando o cara na questão de SQL, ele classifica onde? É, Geralmente, os caras que fazem essa classificação não são de TI, e mesmo que fosse, ainda vai ter dúvida. Porque nenhum sistema é capaz de cobrir todas essas particularidades. isso. Se não, não faria nem sentido eu estar lançando um curso de questões, né? Porque já estava resolvido no sistema. Mas não tem como isso. Então tem que ter esse cuidado. Não é o nível. Não, faça tudo. Faça tudo. Fácil. Então o cara pega lá. Ó, vou dar um exemplo de coisas fáceis de filtrar. Se o cara for filtrar hoje ITIL, ele não vai ter dificuldade de filtrar a questão de ITIL. Ele vai lá botar ITIL, banca, acabou. Beleza. Muito dificilmente vai ter uma questão que está fora do filtro, ou que. Ele resolve tudo de ITIL. Ah, professor, mas caiu lá uma definição do ITIL, do mean time between failure, de não sei o quê. Papapá. Faça. Faça tudo que tem ali de ITIL da sua banca, principalmente. Né? Se for no pré-edital, mais de uma banca. Se não tiver banca definida, ele faz mais de uma banca. Isso é muito importante. Porque senão o cara vai ficar mal acostumado a fazer só as questõezinhas básicas. Aí chega na prova, fumo. Fumo. Entendeu? Não tem como, não tem como. Exatamente. E em questão de dificuldade que você disse aí, Ramon, talvez, não sei se você vai concordar comigo, talvez o melhor exemplo seja até da Cefaz no Rio Grande do Sul, né? Que eu fazia muita questão da CESP, né? Que veio lá PMBOK, IT e COBIT. Então, cada vez você estava lá fazendo questãozinha de PMBOK, depois fazendo questãozinha de IT, fazendo questãozinha de COBIT. Era assim que a CESP cobrava. Sempre foi assim, né? Aí chegou na prova da Cefaz Rio Grande do Sul, eles misturaram os 3 frameworks e fizeram, cada questão cobrava os 3 ao mesmo tempo. E aí você ficava louco na questão, porque eu falei assim, meu Deus, eu não sabia separar, ela misturou. Então, assim, para mim foi um claro exemplo de que, assim, quem estava estudando, pensando assim, as provas de TI para área fiscal são mais fáceis do que as de cargo específico de TI. Nesse momento, a pessoa viu que, assim, pode ser que sim, mas pode ser que não. E se for não, se você estiver preparado só para o fácil, você vai tomar muito. Você vai tomar muito feio na prova. Eu, inclusive, tomei feio nessa prova. Me ferrei bastante, né? Então, você tem que tomar cuidado, assim. Você tem que estar sempre preparado para o pior. Porque se o pior não acontecer, igual a minha prova da Bahia, por exemplo, eu estava preparado para o pior, assim. Naquele momento, eu falei assim, eu sabia que TI era crítico para eu passar. Assim, se eu dominar isso aqui, praticamente vou passar no concurso, que é um dos poucos pontos assim, que eu tinha falha, e fui para dominar mesmo. E aí eu cheguei na prova assim, velho, cai o que cair, eu vou conseguir acertar bastante coisa, né? Claro que o número absoluto não faz diferença, né, Ramon? Porque o lance, assim, é você acertar mais que seus concorrentes. Então, se a prova vem fácil, você tira 9, seus concorrentes tiram 7. Se a prova vem difícil, você tira 7, seus concorrentes tiram 5. Né? Isso que importa, não é o número absoluto. Então, o nível de dificuldade nem influencia assim, no resultado final. O que influencia mesmo é você saber mais que os seus concorrentes, né? Beleza. Essa do Cefaz Rio Grande do Sul é interessante, porque, tipo, ó, o cara que resolveu questões de TI, é porque isso não acontece muito, mas geralmente tem algumas questões do CESP. O CESP principalmente faz isso. Tem algumas. Inclusive, para resolver esse problema, viu, Cristiano? Lá no meu curso regular eu coloco uma aula específica que eu chamo de questões transversais de modelos de governança de TI. Né? Porque são esses caras. Eu boto onde? Eu boto na aula de PMBOK? Não posso. Eu posso estar na aula de internet? Não posso. Eu tenho que botar transversal. Inclusive, eu vou ter que atualizar essa aula, né? Lógico que eu estou atualizando todo o curso agora para jogar lá no Estratégia. E vai ter mais questões que foram essas que caíram no Rio Grande do Sul, já tiveram outros editais que caíram também, né? Que é da economia e tal. Então, isso é muito importante. Aí, se o cara pula questão de TI antes do Rio Grande do Sul, o cara não faz questão de TI, aí dá ruim, entendeu? Porque o cara não vai ver que cobrou isso, que cobrou dessa forma. Cara, pelo que eu percebi em todas as provas que eu vi de TI para área fiscal, não existe nenhuma diferença no nível de cobrança. Nenhuma diferença. Tanto que, por exemplo, eu tenho o curso regular de TI para área fiscal, eu tenho o curso que eu publico na área fiscal, e eu tenho o curso de governança de TI para área de TI. A aula é a mesma. Eu não faço diferenciação de aula, porque o nível é exatamente o mesmo. Porque o examinador, pensa comigo, o examinador lá na UNB, quando ele é contratado para fazer questão de ITIL, ele não quer saber se é para a área de TI, se é para qual área, não. Ele quer fazer questão de ITIL. Acabou-se. Acabou-se.
Entendeu? Então não tem essa, não, mas vou pegar um cara que não é de TI para fazer uma questão de IT para poder ver se ele faz. Não, não faz. Existe a base de questões da CESP, existe a base de questões da FCC e os caras vão jogando. Então não existe essa diferença, não. Existe diferença em alguns em escopo de cobrança. Então se o cara vai estudando para a área de TI, por exemplo, o meu curso regular de TI não vai ser suficiente para esse cara, porque lá não vai ter assuntos que caem na prova dele. Não vai ter banco de dados, não vai ter programação, não vai ter um monte de coisa. Isso. Mas se ele pegar banco de dados, a base teórica dele vai ser a mesma. Porque é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Varia mais em quê? Varia muito mais em banca e varia muito mais em nível do concurso. Então, se é um concurso que paga 30 mil, com certeza vão vir questões muito difíceis. Exatamente. Se é um concurso que paga 5 mil, já vão vir questões mais fáceis. A diferença básica é essa. E essa é uma premissa que as pessoas tomam errado, não só em TI, né? Eu já vi muita gente falando, vou fazer prova de economia, vou fazer prova de economia. Aí fala assim, as questões para economista eu não vou fazer, porque não vai cair no mesmo nível que cai para economista. Aí se você pegar a minha prova da Cefaz Bahia, você filtra as questões que caíram na minha prova da Cefaz Bahia de economia, as questões que a FCC aplicava para economista, você vê que as que caíram na minha prova davam um pau nas questões de economista. Foi muito mais difícil, né? Por exemplo, na Cefaz Rio Grande do Sul, eu acredito que aquela prova ali foi mais difícil do que o CESP costuma cobrar para o concurso de analista judiciário e tudo mais, porque eu fazia as questões específicas de TI da CESP e não... Eu não aguentei o tranco na prova de fiscal, né? Então, assim, acredito que é muito isso que você disse, né, Ramon? Assim, o que paga é o que manda na prova, sabe? Se o salário é alto, meu filho, você vai preparado para pedrada, você vai tomar pedrada de todo lado, assim. É em TI, é economia, é estatística, é contabilidade, você vai tomar pedrada para todo lado. Assim, não tem refresco, você tem que preparar para o pior sempre. Porque se o pior não acontecer, você vai sobressair ainda assim, né? Perfeitamente, perfeitamente. Tem algumas dúvidas aqui, tá, Cristiano? Vou colocar aqui só para a gente ver, são dúvidas mais rápidas. Boa. Qual a diferença de estudo para TI entre Receita e Fiscos estaduais? Né? Vou adiantar, mas assim, não tem diferença, porque, primeiro, a gente não tem edital da Receita que cobrou TI, então a gente não sabe ainda o que é que vai vir com TI, né, na Receita Federal. O que eu sempre recomendo é fazer o núcleo base daquilo que mais cai. Quem pegar o meu curso regular vai ver lá na aula 0 que eu faço uma distribuição de assuntos. Olha, banco de dados de 17 editais que eu analisei caiu em 16. Modelo de relacionamento caiu em 11. Tal, e vou fazendo essa avaliação e lá eu digo, olha, aula 0, aula 1 estuda antes no pré-edital. Então, Receita Federal segue. Não tem diferença. A diferença é essa. Receita Federal paga 30 mil, então não vai ter diferença de Receita Federal porque você faz Roraima. Não vai ter diferença. Agora, de Receita Federal, talvez para um ISS que pague menos, aí vai ter diferença no nível de cobrança. Talvez um ISS que pague menos cobre até informática básica ainda. Então, a diferença é mais nisso. Acho que não sei se você concorda. Sim. Acho que o pessoal assim, fica muito focado assim, em concurso específico. O pessoal não percebe que a área fiscal hoje é um concurso, concurso nacional, sabe? Tanto faz qual concurso que vai sair. Vai ser Receita Federal, vai ser ISS BH, vai ser ISS Aracaju. A não ser que tenha várias provas perto uma da outra, que aí cada um vai escolher ali, eu sou do Nordeste, vou fazer a prova do Nordeste, eu sou do Sul, eu vou fazer a prova do Sul. Mas, se por exemplo, igual a gente está agora aqui, que não tem nenhum edital, vai sair, sei lá, Cefaz Ceará. Assim, é o Brasil todo. Os candidatos são do Brasil todo. Então não faz sentido você ficar pensando em concurso em específico, porque são conjuntos de concursos que são nacionais. Então, meio que a área fiscal é uma coisa só. Não tem diferença de Receita Federal para Fisco Estadual, para Fisco Municipal. É uma coisa só. Você está enfrentando as mesmas pessoas e 80% do edital vai ser igual. Então, assim, é uma coisa só, né? Inclusive, é uma das poucas áreas que dá para fazer isso, né? Na verdade, se você pega, por exemplo, TRT, TRE e TRF, já tem coisas completamente diferentes desses editais. Área fiscal, cara, assim, vou estudar só para Receita Federal. Eu tenho conhecidos e tal que estudam só para Receita Federal. Cara, olha o tanto de oportunidade que tu tá vendo, que tu tá perdendo. Tu perdeu disputar Cefaz Santa Catarina, Cefaz Rio Grande do Sul, Cefaz DF, concursos às vezes melhor do que a própria Receita Federal, e que a base é a mesma.
A base é a mesma. Não é? Então tem esse detalhe, né? Então, assim, a preparação, ó, eu sei que você separou uma ali, eu vou jogar essa na tela só para tu dar uma olhada na pergunta, no nível da pergunta. Aí eu quero já que tu dê tua opinião. Vou ficar férias em TI em 2 meses? Eu vou até responder isso aqui até com a alegoria aqui, ó. Terço, oração. Não vai fazer, não, filho. Só correza brava. Porque as coisas dependem, né? Você tem o tempo de maturação na disciplina, né? E certas disciplinas não são feitas para você estudar na correria e em pós-edital, por exemplo, né? Você pega aí matérias como, por exemplo, sei lá, TI, né? Uma matéria grande, densa, complicada, né? Você pega uma matéria igual economia, grande, densa, complicada, assim, se isso vem na sua prova valendo muito, você pegar isso em pós-edital, assim, pode ser que você consiga, claro, mas isso vai te prejudicar muito, né? Isso vai te prejudicar, você tem várias matérias para você estudar e você vai ter que botar uma carga horária gigante, né? Para você pegar TI num pós-edital, por exemplo, você vai ter que estudar quanto por cento do seu tempo em TI? 70% do seu tempo em TI. Né? Então, assim, concurso de alto nível, concurso de área fiscal, concurso de área de controle, é preparação de médio e longo prazo, né? É um estudo focado em médio e longo prazo. Não adianta querer fazer as coisas rápido demais, porque pode ser que você consiga passar rápido, pode ser, existem casos, mas se você for olhar com o viés estatístico da coisa, a chance está muito contra você. Né? Qual que é tem chance de você passar na área fiscal em 6 meses? Em 9 meses? Tem. Mas se você for parar para calcular essa chance, qual que seria ela? Né? A chance de você fazer uma aprovação, uma preparação extremamente assertiva e focada e você conseguir passar já é uma chance assim, limitada pelas circunstâncias, já é muito difícil. Assim, você tem que procurar trilhar o caminho mais seguro mesmo, que é de encarar com uma coisa de longo prazo, né? Perfeitamente. Não existe milagre, né? Não existe milagre, só que é o atalho. Acha que, ó, vai chegar aqui, vai chegar o professor Ramon, vai chegar o Cristiano e vai dar um milagre. Tá? Você vai sair aqui de TI, na próxima semana, se vier uma prova de TI, você vai dominar tudo. Não é assim, pessoal. Não é assim que as coisas funcionam. Eu costumo fazer o seguinte, cara. Sempre quando que eu decidi fazer as coisas, estudar para concurso e tal, eu tinha a seguinte premissa. Para mim não existe o plano B. Eu vou passar. Eu posso dizer se é em 6 meses, se é em 1 ano, se é em 1 ano e meio, se é em 10 anos? Não posso dizer. Eu não sei. Nem tudo está sob o meu controle. Nem a prova sair está no nosso controle. Às vezes a prova sai, o cara está lá em Aracaju, a prova é suspensa, o cara tem que voltar. Entendeu? Então, assim, tem coisa que não está no nosso controle. Exatamente. Então, você faz o que está no seu controle. O que está no seu controle? É estudar, tentar ser o mais assertivo possível, olhar os métodos que funcionam, aplicar esses métodos e continuar. Se vai ser em 2 meses, se vai ser em 6 meses, se vai ser em 1 ano, não dá para saber. Não dá para saber nem para a gente. Imagina a gente dizer isso para alguém de fora. Né? Porque senão, cara, eu quero passar em 2 meses. Lógico, eu também quero passar em 2 meses. Quero ser prático, sei lá, vou supor que eu quero ser prático. Não que eu queira, mas vou supor que eu queira. Quero passar em prática em 2 meses. Nem sei quando é que tu vai ter processo seletivo para prático. Entendeu? Não, o cara que está lá, eu quero ser auditor. Então, por exemplo, quando eu estava no TCE, eu tinha uma certeza. Eu quero ser auditor fiscal. Quanto tempo eu vou demorar? Não sei, só sei que eu vou. Eu só sei que eu vou. A decisão tem que ser essa. Né? E você tem que fazer isso. Não, vou fazer o Aracaju, se eu não passar, vou parar. Cara, você está botando uma obrigação em cima de você que não faz muito sentido. Né? Não faz muito sentido. Sequer depende só de você. Uma das lives que eu fiz, eu faço live toda quarta, Ramon, só contando aqui brevemente o que eu fiz. Eu peguei 2 provas extremamente parecidas da área fiscal que foram feitas no mesmo dia, praticamente pelas mesmas pessoas, e bati as 2 listas. E aí as 2 listas coincidiram em 55%, ou seja, 2 provas no mesmo dia sobre as mesmas matérias, você mudando só as questões, metade da lista que passou na primeira prova não conseguiu repetir o resultado na segunda. Então, assim, só de mudar as questões da prova, você já muda a lista de aprovados enormemente. Então, quanto mais você projetar a aprovação em quanto tempo, assim, é uma coisa,
que talvez as pessoas não param para pensar o quanto está fora do seu controle, né? Sempre que você foca em uma prova só em específico, você não pensa assim, o quanto isso está fora do seu controle. Tem tanto fator externo, né? Como só a amostragem de questões da prova já é um fator externo, assim, capaz de mudar mais ou menos 50% da lista de aprovados. Né? Então, assim, a gente pode dar até o norte, cara, quanto tempo mais ou menos você pode construir essa base da matéria, né? Então, dependendo de quantas horas você estudar, você pode ler 6 meses, um ano, pegar uma base de uma matéria. Agora, não dá para dizer que você vai chegar nessa prova, porque se chega lá, eu já cheguei prova, cara, eu sou engenheiro de software. Eu estudei para concurso durante 8 anos da minha vida. Hoje eu dou aula. Eu já cheguei para a prova que a discussão era CMMI. Hoje eu dou aula de CMMI. Eu fiz 4 anos de engenharia de software que eu via CMMI praticamente todo dia na faculdade. Todo dia na faculdade. Todo semestre eu via CMMI. De alguma forma eu via CMMI. E eu cheguei na prova e deu brancão. Deu brancão do CMMI. Eu não sabia fazer o CMMI. Aí, cara, ou seja, um negócio totalmente fora do meu controle, porque assim, eu sabia que eu sabia CMMI, porque não tô louco de estudar 4 anos da minha vida de CMMI só na faculdade, mas não sei quantos anos, e quando chegou na prova, não consegui. Beleza. Fazer o quê? No outro domingo eu tava fazendo outra prova, entendeu? Então, assim, tem coisa que não tá no controle, tem coisa que acontece. Essa prova, inclusive, cheguei atrasado, meio na correria, porque tinha uma escola e uma faculdade com o mesmo nome. Aí eu peguei um mototáxi, aí vai pra escola, não era na escola, era na faculdade. Aí você já desestabiliza, talvez deu brancão por causa disso, entendeu? Então tem várias coisas. No dia, às vezes, da prova o cara não tá bem. Essa questão, cara, é só fazer o seguinte. Pega 2 provas qualquer aí. Pega, sei lá, uma você faz Rio Grande do Sul, uma você faz Alagoas, que são editais parecidos. Resolve as 2. Será que tu, com o mesmo nível de preparação que você tem, você vai acertar exatamente a mesma quantidade de questão nas 2? Não. É esse exemplo que você deu agora, né? Então não dá pra gente dizer isso. Não dá pra gente garantir nada. Quem garantir qualquer coisa disso, né? Pode estar querendo ganhar alguma coisa em cima aí. O que a gente sabe que até eu falei já, utilizando métodos mais assertivos, utilizando técnicas já comprovadas, a aprovação vem em menos tempo. Não sei te dizer se é 6 meses a menos, se é 1 mês a menos, se é 5 meses a menos, se é 1 ano a menos. O fato é que vem. Se não, 95% dos aprovados não falariam que usaram as mesmas técnicas, né? Porque você conversa com qualquer aprovado, seja na área fiscal, a galera utilizou o ciclo de estudo, utilizava revisão constante, resolução de questão. Se não fosse assim, nós teríamos aprovados com técnicas completamente diferentes. Então, né? Eu acho que isso aí dá para ficar bem fixo na mente da galera. É o que eu também bato muito na tecla, e até assim, o meu projeto assim, é muito baseado justamente nisso, assim, em olhar para a estatística e tentar entender se o que a estatística te mostra ser mais assertivo em cada coisa, né? Porque assim, não existe o preto no branco, né? Você vai dizer assim, estudar por videoaula é ruim. Se você estudar por videoaula, você não vai passar. Não, você não pode dizer isso, né? Da mesma forma, assim, você fazer o que o Luna e o Ramon estão falando nessa live aqui para TI é o melhor caminho do mundo, e se você fizer isso, você vai passar. Assim, não existe o preto no branco, mas da mesma forma que não existe o preto no branco, o certo ou errado, assim, uma linha certinha, existe também o que é estatisticamente mais provável de dar certo e de dar errado, né? E convenhamos que, por exemplo, você fazer o que a gente está falando aqui, você forma sua base teórica e você vai resolver questão numa amostragem grande da forma certa. Entre isso e você ir fazer o curso da Udemy, igual eu já vi gente estudando para TI fazendo o curso da Udemy, é claro, você fazendo o caminho de cá, você tende a dar um pau na outra pessoa, né? Então, assim, apesar de não existir o preto no branco, né, existe o estatisticamente mais provável de dar certo. É isso que a gente tem que buscar, né? Porque é tudo uma questão de estatística, né? Cada questão dentro de uma prova que você resolve é um experimento de estatística, ali, que você tem uma probabilidade de acertar, uma probabilidade de errar. Cada prova que você faz é um experimento estatístico, você tem a probabilidade de ser aprovado, você tem a probabilidade de ser reprovado. Então, você tem que olhar mais por esse viés, assim, né? Do estatisticamente mais provável, né? Não existe certo e errado, nem prova certa ou errada do CESP, né, Luna? Você pega questão certa ou errada do CESP, que tá certa, o CESP dá como errado e tá errado, dá como certo. Então, imagina, né, no estudo, não tem como, né? Vida, né? Imagina na vida, né?
Beleza, Luna, nós estamos com 1 hora e 48 minutos. Acho que o Instagram vai derrubar daqui a pouco a gente, né? Então, eu achei que tá difícil a concorrência de quem fala mais, viu? Mas com certeza, cara, eu gostei bastante do papo. Com certeza nós vamos ter outras oportunidades de conversa. Esse é só o primeiro projeto aqui no meu Instagram, né? Eu já vou até me colocar à disponibilidade, se quiser me convidar também para fazer alguma coisa lá no seu Instagram, Não, com certeza, a nos gente seus marca projetos. aqui. Estou disponível, né? Então, já encaminhando aqui mais para o final, deixar aberto aí se o pessoal tiver alguma dúvida ainda, a gente ainda pode responder, né? Luna, agradecer, né, a sua disponibilidade, né, de ter aceitado aqui o convite de participar da nossa Operação Fiscal 2021. Acredito que está sendo um evento bem bacana para a galera que quer, né, a funcional agora em 2021. Vão ter muitos concursos, a gente já falou aqui também quais são os concursos, que é o Distintivo Fiscal 2021. Então, agradecer a sua participação, foi muito bacana mesmo. Muito, muito, muito legal, assim, o professor ter o contato com o cara que era concurseiro até um dia desse, e tem esse método todo trabalhado e tal. Eu fui seu aluno, inclusive. Oi? E fui seu aluno, inclusive, estudei pelo seu material. Olha aí, viu? tá aprovado então o negócio, né? Tá aprovado então o negócio. Então, agradecer e deixar aberto aí para você fazer suas considerações finais. Se ainda tiver alguma dúvida que separou para tirar, alguma coisa que quiser falar que achar importante, você tem 5 minutos. Não, nem preciso disso tudo, não. Eu também, igualmente, assim, um prazer muito grande bater esse papo com você aí. E acho que para o pessoal que assistiu até o fim, ele tem quase 30 pessoas aí até o fim. Acho que foi bem produtivo também. E, de certa forma, foi muito bom, produtivo para mim também, porque como eu oriento alunos, tenho o meu projeto, né? É sempre bom estar conversando com a pessoa assim, que tem o gabarito grande numa disciplina igual TI. E, de certa forma, assim, conversando com você aqui nesse papo, eu confirmei muitas das minhas convicções e do que eu passo para os meus alunos. Então, assim, foi muito bacana mesmo. Foi um aprendizado aí não só para a galera que assistiu, como para mim também serviu de confirmação para muitas coisas que eu acredito, né? E muito bom ver que o que a gente pensa assim bate bastante, né? Você sendo um professor especialista na matéria e eu sendo uma pessoa que estudou para concurso e hoje tenta ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Muito bacana mesmo. E parabéns aí pelo projeto e muito sucesso aí nos projetos aí. E precisando de mim para qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. E foi um prazerzaço mesmo. Igual eu falei com você no início, fiquei muito honrado pelo convite, né? Porque você é o cara de TI, né? Talvez um dos maiores especialistas na matéria aí. E você me chamar para falar justamente dessa matéria, de como estudar, né? Foi uma honra muito grande para mim. Valeu demais. E precisando... Rapaz, eu vi lá, o cara tem um e-book. O cara tem um e-book de TI. Vou ver o que é que esse maluco tem para falar. Eu quero saber o que é que esse maluco tem para falar. Não falei muita besteira, não falei? Não, cara, assim, o aprendizado, na verdade, ele é mútuo, né? Eu acho que ganha a galera que participou, ganha você, ganho eu também, né? Por ter essa sua opinião, essas suas dicas válidas, algumas coisas até que não tinha parado para pensar, essa história da analogia, assim, do conhecimento. E eu acho que o conhecimento é assim, né, cara? Porque, assim, a galera pensa, vocês já são auditores fiscais, pode parar, pode não fazer mais nada da vida. Mas, cara, a gente gosta desse negócio. Eu costumo dizer que é uma cachaça viciante, né? Então, a gente gosta de estar aqui trocando ideia com vocês. Eu gosto de ir lá sofrer para fazer meu PDF de PNBOK, para fazer meu PDF de arte, gravar minhas aulas. Hoje, por exemplo, passei o dia praticamente todo resolvendo questão de banco de dados relacional para lançar o curso, né? Então, assim, domingão, que tá descansando, né? Não precisa disso para viver, digamos assim. Então, a gente faz porque gosta e contribui bastante com a galera, acredita. A galera também contribui com a gente, as dúvidas são muito importantes, a participação da galera é muito importante, né? Então, agradecer o Luna. Acho que foi muito produtivo aí para a galera. Pessoal, lembrando que hoje é só o quinto, né, de 10, são 10 lives no total aqui na Operação Fiscal. Amanhã, às 21h, aí a gente não vai ter nenhum convidado, vai ser só o professor Rafa Souza. Eu vou apresentar para vocês o curso de questões comentadas de TI para a área fiscal. Seguindo essa linha do que a gente falou aqui com o Luna, que é muito importante resolver questões, até muito mais importante do que só ficar na teoria, só mexer ali no PDF e as videoaulas. Então, eu quero facilitar a vida de vocês com isso. Pelo menos para vocês não perderem tempo
procurando o que é que aplica, o que é que não aplica, de questão, o que é que vale para mim, o que é que não vale. Não, já vou selecionar. Vou te passar lá, ó, 300 questões de banco de dados, resolve aí. Não resolve as 300 no mesmo dia, não. Resolve 200 de modelo de dados relacional. Resolve mais 300 de mineração de dados. E assim vai. Então, para quem quiser saber mais detalhes, amanhã às 21 horas, eu vou estar fazendo um lançamento, explicando como é que vai funcionar. E para quem tiver nos primeiros momentos, né, para quem adquirir nos primeiros momentos, vai ter várias funções especiais, inclusive bônus bem bacanas para quem forem os primeiros, né, a acreditarem no projeto. Porque, na verdade, quem compra primeiro está mais acreditando no projeto do que qualquer coisa, né? Então, Luna, abração, obrigadão por participar, cara. Tamo junto, até a próxima. Eu que agradeço demais. Tamo junto aí. Obrigadão pelo convite. Valeu demais. Grande abraço aí. Valeu.